Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Tem muita coisa no empreendedorismo que dá pra fazer sem dinheiro. Então o dinheiro É a consequência do trabalho que deu certo. Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está assistindo o Gente da Gente. Esse é o programa piloto. O Igor até leu o nome lá atrás ali, Gente da Gente. E é por causa do seguinte, Igor, antes da gente estar entrando aqui para te apresentar pro pessoal. Eu sempre vejo a questão de podcast e eu fico, desde 2021, tenho vontade de estar iniciando um projeto desse, só que eu fico assim, por um lado tá saturado e pelo outro tá todo mundo fazendo igual. Todo mundo quer entrevistar gente de sucesso e famosa por causa da quantidade de view que vai dar, mas eu acredito que pessoas que não tem tanta visibilidade na mídia também tem uma história marcante que pode transformar e agregar na vida da gente. Então por isso Gente da Gente, gente como eu, gente como você, que fez alguma coisa na vida e tá dando certo. E tá dando certo não é nem ficar bilionário, gente, é realmente conseguir sair de onde saiu e tá onde tá, ou tá projetando chegar onde chegou. Está melhor, né? Está melhor do que estava anteriormente. Então eu acredito nisso e esse é o Gente da Gente por causa disso. Então no primeiro episódio do Gente da Gente eu tô aqui com o Igor, né, Igor? Valeu. O Igor é meu sócio, meu amigo, meu padrinho de casamento. E o Igor tem uma história incrível, tem muita coisa que eu sempre quis conversar com ele, de trajetória pessoal, familiar, empresarial, para poder saber como que ele fez. E acaba que nesses 2 anos de sociedade, a gente nunca parou para poder bater esse papo. Nunca, cara, entendeu? Verdade. Por que a gente não aproveita esse bate-papo? E já vamos fazer faz um uma bate-papo, gravação, gravar o conteúdo para poder entregar para vocês. O Igor tem uma bagagem incrível que também vai ajudar vocês bastante, né? É isso aí. O Flamão vai estar apresentando pra gente em provérbios, pra gente poder aprender com o erro do tolo. E por que não aprender também com o acerto do esperto? Cara, a minha vida toda, eu sempre aprendi com o erro do outro. É claro que a gente erra também, mas eu acho que eu errei muito pouco por aprender com o erro do outro. Que então, bacana. Assim, eu me espelho muito nos erros do outro, para opa, que aconteceu aquilo ali, eu não posso fazer, que vai acontecer comigo. E assim eu vim, né, fazendo a minha trajetória aí. Top. Pra gente estar entrando logo no bloco de perguntas aqui, deixa eu fazer uma breve apresentação do Igor, né? O Igor é meu sócio, nós temos algumas empresas juntos, algumas estão passando aqui de patrocinadoras. Tem uma outra empresa aí que tá agarrada, dependendo só de um cara que tá atrás da tela ali, né? Rapaz. Pra girar. Mais uma empresa, né? Mais Vamos guardar ele aí. Então assim, o Igor é empresário em vários negócios. O forte dele até agora nessa área de negócios é o ramo imobiliário, né? A gente vai estar entrando nisso aqui. O Igor é casado com a Rayane, tem uma filha linda de 9 anos, a Maria. Maria Clara. Linda, é filho, né? É pai, é irmão, é um cara incrível e querido por muita gente. Então tá aqui com a gente, no Gente da Gente, o Igor. Obrigado aí pela oportunidade, né? Do nosso bate-papo também. Igão, como o tema do Gente da Gente é conversar com pessoas que saíram de algum lugar e tá chegando em outro e estão melhor do que ontem, o que me causa às vezes um espanto é que você nasceu no Cananzinho, na mesma rua e tá lá até hoje. Até hoje, nascido e criado e vivo lá. Recentemente meus pais saíram de lá, mas eu continuo na mesma rua que eu fui criado, que eu nasci. Que bacana, cara. Sinal que você não tem medo de morar onde tá pra ninguém te procurar atrás. Não fugi de ninguém. Que já fez na vida. Não fugi de ninguém. O endereço é o mesmo, tem 38 anos. Que mora lá. Aproveitando esses 38 anos, como é que foi sua infância? Fala com a gente. Cara, eu assim, muita gente às vezes aproveita essas situações pra falar de coisas tristes da infância, né? Eu não tive uma infância triste, cara. É claro que a minha infância não foi em abundância, lógico. Mas meu pai trabalhava na Uzi Minas, então assim, a gente era uns 3 irmãos. Não passamos dificuldade, né, em casa, mas era bem regrado, né? Não era vontade também não. Não era um playboyzão da vida? Eu não era o playboy porque meu pai não deixava, mas não faltava nada em casa, tinha, né, material para estudar, condição de estudar. Eu estudava em escola pública, né? Mas assim, tinha uma condição de pagar uma Topic para ir para escola e tal. E assim, a minha infância ela foi uma infância como várias outras infâncias dos meus amigos lá, as mesmas condições que os meus amigos tinham, o mesmo lugar que eles moravam, eu morava também. Mas o que mudou foi a busca, né, pela melhora. Então assim, né, na rua lá de casa, né, o bairro ali todo mundo me conhece e faço questão de continuar ali, né? É um lugar que eu gosto. Fiz a minha casa lá. Não vou falar que eu não mudaria, mas, né, porque são circunstâncias também, né, do meio onde você, né, começa a conviver e tudo. Mas é um lugar que eu tenho um apreço muito grande, é um lugar que eu moro e gosto muito de estar ali. Tá, suas raízes, sua história com sua família ali, exatamente. Cara. E assim, cara, um moleque de rua, brincava, batia bola, brigava na rua, saía da escola e... Lá não tem morro, então não teve carrinho de rolimã, né? Tinha carrinho de rolimã, chutava... Lá no Boulevard é muito morro, então machuquei muito carrinho de rolimã. Machuquei muito o dedo, né? Porque não tinha freio. Você vai puxar assim, raspa no asfalto. Aí dava os cavalos de pau e raspava os dedos no asfalto, mas andava de carrinho de rolimã. Cara, a minha infância foi muito, assim, acho que foi uma das últimas da geração, né? Que ficava na rua, né, cara? Ficava na rua. Eu estudava, quando eu estudava de manhã, a parte da tarde eu almoçava e dormia, aí às vezes meu pai ficava incomodado, a gente dormindo, né?
Então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E chegava o final de semana, cara, eu saía no sábado de manhã, 8 horas da manhã, cara, nem almoçar em casa eu ia, eu ficava na rua. O dia inteiro na rua brincando. Bebia água do vizinho, tinha vizinho lavando na rua, bebia água da mangueira mesmo. Hoje não tem isso mais, né, cara? Hoje os pais são super protetores. A geração de hoje tomar uma água na mangueira na rua, ele dá verme na barriga, passa... Não aguenta, né, cara? Água e assim, batia, brincava. Cara, eu saía de casa 8, 9 da manhã, a hora que eu acordava, eu só voltava pra casa na hora que meu pai dava assovio. Aí eu sabia que era ele. Opa, deu hora. Tá na hora. Aí nisso já eram as 10 da noite, 10 e meia. Tinha hora pra voltar pra casa, nunca foi né, livre. Eu fui sair de casa, noitada e tudo, depois já com 16, 17 anos de idade. Então, assim, meu pai sempre levou na rédea ali, entendeu? Até porque 3 homens também, né? Imagina, se não coloca a ordem dentro de casa, meu amigo, é problema na certa, Você tocando no assunto aí do seu pai, cara, nesses 2 anos eu vejo muito que você é bem apegado à sua família, sim, né? E o seu pai até mais, talvez por uma grande referência que ele foi e é pra você, né? E o que você pode falar que seu pai mais te ensinou nessa vida? Cara, eu acho não, né? Quando a gente fala eu acho, né? A gente não tem aquela dúvida, fica né? na dúvida, né? Mas com certeza foi a honestidade, cara. Honestidade. Eu acho que e tem uma coisa que meu pai faz, que ele me ensinou, mas ele me ensinou fazendo, que é ser muito sincero, né? Falar a verdade, ser muito sincero com as coisas. E às vezes você ser muito sincero, a forma que você fala, você ser muito direto, pode até soar, né, de uma maneira como você está deixando a pessoa coagida, talvez, né? Porque eu sou muito direto nas coisas. Quando eu tenho que falar as coisas, eu não fico fazendo rodeio e tal. Eu acho que isso é uma característica até que eu tenho que mudar um pouco. Nós já até conversamos sobre isso, né? Que eu sou muito direto, o que eu tenho que falar, eu falo. Cara, não passa pra trás, que eu não gosto. Então, são coisas que eu convivi com meu pai ali, né? E aprendeu dele. Fui aprendendo, exatamente. E a gente vê que seu pai trabalhou na usina, aposentou, sua mãe também é aposentada. Da onde que veio, então, a característica pro Igor empreendedor? Porque seu pai te ensinou muita coisa de princípios e valores. Sim. Mas era um cara que era CLT até aposentar. Até aposentar e minha mãe foi do lar, né? Ela sempre foi do lar. Cara, a família da minha mãe toda, ela é comerciante. Né? O meu avô... Então, o empreendedorismo veio do lado da sua mãe. Veio do lado da minha mãe. Meu avô veio de Imbé de Minas, com os filhos, e começou a fazer feira aqui. E meus tios sempre, né, ajudando ali. Minha tia montava mercearia, já tive contigo supermercado, açougue. Enfim, a parte da minha mãe ali é toda empreendedora. Só minha mãe que não empreendeu, né? Talvez tivesse empreendido, tinha dado muito certo. Ela empreendeu, ela teve 3 homens para poder criar. 4, né? Que o 4º filho dela era o marido dela. 4 homens. A Kézia fala muito lá em casa, eu tenho 2 filhos para criar. A Olivia e o Thiago. É verdade. E a gente acaba sendo uma criança perto da porque dá mais trabalho para minha esposa de filho é eu. Então a minha família, da parte de mãe, todos são empreendedores. Né? A criação, pro lado da minha mãe, a gente tinha mais proximidade do que pro lado do meu pai, né? Mas eu acho que meu pai e minha mãe não tiveram um negócio, talvez por medo, né? Meu pai também sempre... pelo seu pai estar numa empresa que era muito estável, né? Estável, naquela época. Todo mundo queria trabalhar nos Minas. Trabalhar nos Minas era sinônimo de estabilidade. Que tinha trabalho para os filhos também, quem estava lá por dentro de casa. Meu pai queria que eu fosse. Eu cheguei a fazer alguns testes para nos Minas. Tentou fazer Senai, não? Cara, meu pai queria que eu fizesse, aí... Não sei, eu acho que eu não passei. Meu pai fez Senai, eu fiz Senai. E aí acabou indo pro lado comercial mesmo, sabe? E é um lado comercial que eu tenho, é um lado muito forte, a parte comercial que eu tenho. Né? E assim, uma característica que eu peguei da minha mãe foi lidar com o dinheiro. Ela é boa com dinheiro? Cara, minha mãe sempre cuidou do dinheiro lá de casa. Meu pai trabalhava, minha mãe cuidava do dinheiro. Muitas casas são assim, e na maioria dos amigos que eu tenho que é ou quebrado, ou o cara passa muito aperto, é porque ele não larga o dinheiro com a mulher dele. Pois é. Ele quer cuidar de tudo. Pois é. Esconde as finanças da mulher e tal. Na casa, eu acho que a minha mãe que esconde o dinheiro do meu pai pra sobrar. Ela sempre cuidou da gente, do dinheiro, sempre organizou ali, pagou as contas, sempre segura, nunca gastando mais do que ganhava. Então, isso é uma característica dela e que eu tenho essa característica também. Talvez esse jeito da sua mãe, ela foi uma professora para você nisso aí na vida. Sim. Você acha que influenciou você formar em administração de negócios? Cara, a administração, ela não foi por uma opção, ela foi por um objetivo meu que eu tinha, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, limpava moto na agência de um primo nosso. A família toda sempre foi comerciante, então sempre tive a oportunidade de trabalhar com os parentes ali. E aí comecei muito novo, com esse primo meu, lá limpava moto. E aí o tempo foi passando, a gente vai ficando mais velho.
E depois eu arrumei um outro emprego meu tio tinha um aviário, matava frango ali no Cananzinho. Aí você virou assassino de frango. Aí eu virei assassino de frango. Cara, matava muito frango. Na época, sabe quanto que era um frango assado, cara? R$4,50. R$4,50. Comprei domingo pra poder receber minha sogra lá em casa, paguei R$50. R$50. E pra você ver quanto tempo tem. Eu acho que eu tinha 14 anos, 15 anos nessa época já. Eu fiquei 1 ano, 2 anos nessa agência de carro. Depois fui trabalhar com esse tio meu. Ganhava R$15 por semana de trabalho. Trabalhava muito, sábado e domingo, né? Porque sábado e domingo é quando assava o frango. Domingo até mais ainda. E aí a gente na sexta-feira, quinta e sexta, a gente matava, limpava os frangos, colocava pra temperar. Então assim, cara, a gente matava ali, era eu e mais algumas pessoas, em torno de 400, 500 frangos no final de semana. Matava, limpava, temperava. Eu sei matar galinha não. Quando eu morava em Monlevade, minha mãe tinha criação de galinha. Aí pedi pra poder matar. Corri atrás do frango, sofri, peguei. Cortei o pescoço com dó, e saiu correndo vivo com a cabeça pendurada assim. Aí disse que não pode matar com dó. A verdade, assim, no início você tem dó, depois vira rotina, então você fala assim, cara, como é que vai ter dó? Não tem jeito. E aí era queimou de funil, aí qual que era o processo? Eles traziam as caixas de frango no caminhão, aí vinha as caixas de frango, a gente tinha meio que um galinheirinho lá atrás, e aí colocava as galinhas tudo lá, viva, e aí o início do processo era o seguinte, pegava a galinha, dava uma tacada na cabeça dela, botava ela no funil, cortava o pescoço. Isso era aquele monte de funil. E aí ela batia tudo o sangue. Na hora que eu voltava, a galinha que já estava aqui no início, já estava morta. E escorreu o sangue todo. E escorreu o sangue. Aí o que eu fazia? Eu jogava ela lá na água quente. E já pegava outra, já colocava no lugar. Aí depois que eu voltava, aquela que estava na água quente, eu já jogava lá no depenador. Tinha um depenador que você jogava a galinha, tinha umas borrachas que batia na galinha e ele depenava a galinha toda. E aí depois você via a galinha estava depenada, você abria, aí jogava a galinha longe assim. Aí você ia lá, pegava a galinha, terminava de depenar ela, abria. Aí tinha os jeitos, né? O frango que era passar, aí você tirava o pé, pescoço, moela, tirava tudo ali. Limpava ele, né? Limpava ele todinho separado, porque isso vendia separado, pé de frango, moela, fio, tudo vendia separadinho. Então o que era passar, pegava o que tirava e vendia separado e aí já mandava temperar. E tinha uns frangos também que a gente abatia na hora lá, fresquinho. Aí falou, não, eu quero aquele ali, vem cá. Nada se perdia, né, cara? E aí depois eu fui trabalhando com isso, depois eu fui trabalhar já com 16 para 17 anos. Foi quando eu assinei minha carteira na rodoviária, tinha um primo meu que tem até hoje ele tem uma lanchonete lá, tinha um restaurante lá. E aí fui trabalhar com ele, já para 17 anos de idade. E lá eu limpava o banheiro, limpava o salão, né? Então o Igor que veio hoje aí com leite no dente, viajando igual um doido pro mundo, lavava o banheiro da rodoviária. Lavava o banheiro da rodoviária, cara. O de cima, né, o do restaurante. Eram 2 banheiros, aí a gente chegava de manhã, limpava ali o salão, lavava o banheiro, limpava a mesa, tudo e ficava lá até um pouco depois do almoço e servindo o pessoal, anotando balança e tal. Cara, eu era multifuncional, cara. Sempre soube fazer tudo. Galera vê hoje as fotos no Instagram e acha que foi fácil. Cara, pior que é, cara. Tem gente que acha que foi fácil. Aí você sofrendo lá, e aí esse primo meu, ele tinha alguns caminhões na Coca-Cola que fazia transporte. Aí depois eu desci pra lanchonete, ele tava salgado lá e tal. Aí foi passando o tempo, cara, já fiz 18 anos. Aí meu primo falou, cara, vou mandar ele embora e vou arrumar um serviço pra ele lá na Coca-Cola lá. E aí foi onde começou a minha trajetória mesmo, onde eu vi ali que ali dava pra eu conseguir conquistar alguma coisa, né? Aí eu entrei na Coca-Cola, eu saí da lanchonete, entrei na Coca-Cola como repositor. Foi na mesma época que a Uzi Minas me chamou pra trabalhar. Cara, eu ganhava o salário mínimo, acho que era 600 e poucos reais, eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, 600 e alguma coisa. E aí eu fui na Uzi Minas fazer um teste lá, e aí na hora que pra entrar foi um parto pra entrar naquele lugar, né, bicho? Os caras querem saber o que você tá carregando, de revista e tal. Aí cheguei na sala lá, na época foi na laminação a frio, eu cheguei na sala, o gerente olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim fazer uma entrevista. Aí ele falou, entrevista? Eu falei, uma entrevista de emprego. Você trabalha? Eu falei, trabalho. Quanto que você ganha? Aí na época eu falei assim, eu não lembro exato, eu falei, uns 680 reais. Eu falei, mas você vai vir trabalhar aqui pra ganhar 630? Aí eu olhei pra ele assim, falei, mas o salário aqui é menor do que onde eu tô? Ele falou assim, Eu falei, e se eu fosse você, eu ficava lá fora, ela falou, você tem mais oportunidade. Eu falei, esse cara tá gozando com a minha cara, né? Pô, tô dentro da usina aqui, multinacional. Meu pai tá conquistou, aqui, foi aqui de dentro. E aí ele me deu aquele gatilho, eu pensei assim, cara, é verdade, eu vou entrar aqui 8 horas da manhã, não sei a hora que eu vou sair. E lá fora eu já tô ganhando mais do que eu vou ganhar aqui. Esse cara até que ele não tá errado, não. Não sei se você queria fazer com que eu desistisse, né? E aí eu fui seguir minha vida lá na Coca-Cola. E aí entrei como repositor de mercado, arrumava as prateleiras de mercado.
E aí ficava vendo os vendedor pra lá e pra cá, andava, né, com uns palm top, na época chamava palm top, na mão assim, uma toquinha, eu falei assim, esse negócio aí me pega, né? Aí, pô, tá mais arrumadinho. O vendedor ganha. Aí eu acho que era R$1.200. Era dobro 2 salários. Eu falei, caramba, eu quero ser vendedor. O que precisa? Eu falei, você precisa ter no mínimo 6 meses aqui de repositor pra você participar do processo. Na época era Fenza, a Coca-Cola já direto, né? Era mexicana já. Aí eu falei, beleza. Aí fiquei os 6 meses, entrei pra fazer o teste, fiz os testes, passei. E aí comecei a trabalhar de vendedor, tirando férias. Aí eu lembro até hoje que eu queria tanto ser vendedor que eu tirei as férias de um rapaz lá. Inclusive hoje ele é gerente lá, tá lá até hoje na empresa. Tirei férias dele. Eu fiz um serviço tão bem feito, mas tão bem feito, que quando ele voltou, ele foi promovido. E aí colocaram um outro cara, porque a rota dele era uma rota mais premium, né? Que era Cidade Nobre, Cariru, às vezes era só umas padarias mais com total, padaria bacana, né? Precisava de um cara mais polido pra atender. E eu lembro que, cara, foi assim, um negócio tão natural que eu fiz um trabalho tão bem feito que quando tiraram ele, o pessoal ligava pra empresa e falava assim, eu quero aquele outro vendedor que veio, substituiu ele. Que massa. Não quero esse aqui não. Ele foi enchendo o saco dos caras, os caras falaram assim, cara, então vai, já que o pessoal quer ele, vai. Cara, o cliente escolhe o atendente dele por causa do atendimento, né? Cara, e era incrível, porque assim, ó, o dono da padaria, ele tem um sistema dele, que ele vê o que ele vende, mas o olho do vendedor enxerga muito além do que aquilo está no sistema. Então eu chegava na padaria, a primeira coisa que eu fazia é ir lá olhar o estoque do cara, porque às vezes o sistema dele estava com o estoque quebrado. Não tá batendo, Não estava batendo. Então eu já chegava, já entrava, olhava o estoque dele, anotava, vinha na geladeira, anotava o que tinha e já fazia o pedido. Eu já chegava com o pedido pronto, falava, o pedido seu hoje é esse aqui. Aí o cara olhava pra mim e falava assim, mas... Por quê? Tipo assim, por que eu tenho que pedir o que você tá me mandando eu pedir? Aí o cara ia lá, olhava, rodava, voltava e falava assim, pode pedir. E foi até pegar confiança. Cara, no final, quando eu era vendedor, eu fazia o pedido de todas as lojas, não deixava vencer produto, não tinha problema com troca, porque assim, foi um trabalho que eu queria, que eu busquei, né? E aí, nisso, o meu salário, né, começou com 1.200, aí foi aumentando e tal. E aí eu tive a oportunidade de virar desenvolvedor de mercado. Só que para eu virar desenvolvedor... Antes de você entrar, deixa eu pegar um gancho, você falando sobre a análise que você fazia quando você chegava lá no comércio na padaria e etc. Isso aí fazia você aumentar até a sua meta e o que você vendia, né? Sim. Por causa desse olhar crítico, analítico, né? Ver a necessidade. Então, assim, quando o vendedor ele enxerga a necessidade do cliente, ele vende mais. Vende muito mais, tá? E assim, às vezes a pessoa fala, vender Coca-Cola é fácil. Cara, eu não vendia Coca-Cola. Se fosse fácil, o primeiro ano eu não tinha vendido só 11 garrafas. Eu não vendia Coca-Cola. Eu vendia, tinha chá, aquela Nestea, tinha meta de tudo, né? É que as pessoas conhecem Coca-Cola, mas a Coca-Cola ela tem um grupo com um portfólio grande de produtos, né? Vendia cerveja na época. Na época eu vendia Heineken, ninguém queria Heineken, cara. O pessoal não queria. Eu tinha que mandar... Cara, aí aquela malandragem do vendedor, né? Eu mandava bonificado, que eu dava uma aumentadinha no preço da Coca-Cola ali, falava que eu tava bonificando. E aí os caras davam aquilo pros outros. Cara, Heineken, eu vendi Heineken há muitos anos atrás. Dava de graça pros outros? Dava de graça, ninguém queria beber. Bater meta e tirar de estoque. Nem os próprios vendedores da empresa queriam beber, disse que era forte demais e tal. E então eu vendia o que realmente precisava dentro do que o potencial do cliente. Às vezes o cliente tinha um potencial, não tinha um produto, eu colocava, falei, não, coloca aí que eu garanto. Já chegou vezes de não vender. Aí a gente dava um jeito. Não, mas vou mandar outra coisa pra se bonificar aqui. Mas a maioria das vezes vendia. Cara, o vendedor tem que ser autoconfiante, né, cara? Tem que conhecer, tem que ser bem aparente, passar uma confiança na hora que ele chega pela aparência dele. Principalmente. E ter confiança no produto que ele vende. Não, eu confio no produto que eu tô vendendo, vai sair. Não pode gaguejar, né? Se gaguejou... Você passou desconfiança com a pessoa, conversou gago, ficou olhando pro lado na hora de estar na mesa de negociação, perdeu a venda. E aí vem a questão da administração, né? Que você perguntou, né? Da administração. Foi porque eu queria virar supervisor, cara. E para eu ser supervisor, eu tinha que ter um curso superior. E ganhava mais? Porque o vendedor pro repositor foi o dobro. O dobro. E o do vendedor pro supervisor não era o dobro, mas era uns 60% ali a mais de salário. E eu falo, e o supervisor andava de carro, né? Carrinho escrito Coca-Cola. Eu falei, cara, eu quero andar naquele carro ali, eu vou ficar andando de moto. Entendeu? Sol quente. Ar-condicionado. Cara, eu já passei perrengue. Na época, quando eu fazia faculdade, que eu ainda era vendedor, chovia, cara, eu trabalhava durante o dia, debaixo de chuva, na moto, com capa de chuva. Chegava em casa, se tivesse chovendo, cara, eu ia com a roupa molhada pra escola. E aí eu tirava a roupa ali, na época de frio, chovia, eu tirava a capa de chuva, colocava pra secar, no outro dia, tava aquele friozinho, 0 ano, eu entrava na capa de chuva já molhada ainda, não tinha 2 capas de chuva, era uma só. E aí eu pagava minha faculdade, e aí, cara, foi uma época bem intensa.
Chegou a pensar em desistir? Cara, a vida toda eu pensei em desistir, cara. Eu só não desisto isso porque enquanto eu não chego no objetivo ali, eu tenho comigo que eu posso mudar a rota, mas desistir não. Você começou a falar das dificuldades que você passou aí. Qual foi a fase mais difícil da sua vida pessoal aí, até agora? E o que essa fase difícil te ensinou? Cara, foi a fase nesse processo de transição de vendedor para supervisor, quando eu estudava, porque assim, era a conta ali, né? Minha mãe e meu pai, né, éramos 3 irmãos, então aí assim, não dava para ficar pagando faculdade e tal. E eu sempre tive responsabilidade também, eu nunca... Cara, tem uma coisa que eu nunca liguei né, quando eu era mais moleque, com roupa de marca, essas coisas, pra mim... Cara, meu pai ia lá, às vezes, meu pai ganhava bônus da usininha lá, ia lá pra comprar tênis, aí meu irmão mais velho gostava muito de... Na época era ASICS, era aquelas marcas lá, aí chegava lá, meu irmão queria um tênis de marca, mas eu acho que é porque onde ele estudava e tal, né, o pessoal andava. E eu chegava lá, eu comprava 2 tênis, ficava mais barato que o tênis dele. Não tinha nunca tive isso quando eu era mais novo, não. Hoje a gente vê o porquê, né, porque realmente é uma coisa que você paga que é um pouco mais caro, é melhor. Tem uma qualidade melhor e também o meio que a gente tá, as pessoas acabam vendo aquilo ali, então tem todo o porquê, né? Exatamente. E aí eu falava, o que eu preciso para ser supervisor, o que eu preciso? Eu preciso estudar. Aí eu fui lá na faculdade, eu olhei e falei assim, cara, deixa eu ver o que vai dar certo aqui, o que é o mais fácil de fazer. O que é o mais fácil Qualquer curso superior dava pra você virar supervisor? Qualquer curso superior, mas assim, tinha que ser algo voltado, né, pra área, né? Pra área e tal. Aí eu fui escolher administração, que era o mais barato que tinha, que era o que eu podia pagar, que era o que, né, eles aceitavam lá, bacharelado, administração e tal. E aí entrei pra faculdade. Eu entrei pra faculdade, cara, falei assim, eu vou ser supervisor. E foi 4 anos sendo vendedor na empresa. Pagando a faculdade? Pagando a faculdade, passando esses perrengues que eu passava. Perrengue que eu falo assim, cara, eu nunca... É que o dinheiro do salário era pra faculdade, exatamente. Né? Então assim, por exemplo... Pra você luxar, comprar uma coisinha. Eu tinha uma motoquinha, uma CGzinha. E quando eu tirei carteira, meu pai me ajudou. Meu pai me ajudou a comprar uma moto. Na verdade, ele ia me dar uma moto, eu falei, não, essa eu não quero. Eu já tinha um dinheiro, né? Eu sempre fui seguro, né, cara? Eu já tinha um dinheiro, e aí eu falei, quero... Aí eu fui lá, peguei uma moto novinha, uma Twister na época, 2016, não sei. E aí foi a primeira Twister, a rabetinha, mais quebradinha assim pra cima. Cheguei lá na Honda lá, o cara falou assim, não, essa aqui, eu falei, eu quero ela, não, essa aqui é a moto, essa aqui. Eu falei, não, se não for pra ser ela, eu não quero. Aí foi uma luta pra tirar a moto lá de dentro, que era a única que eles tinham lá. E tinha uma vermelha e uma preta. Aí eu tirei a vinho, aí eu tirei essa moto. Depois eu troquei essa moto no carro, foi na época que eu tava na faculdade, eu tinha um carrinho que eu só final de semana. Saca que... Senão não tinha dinheiro pra gasolina todo dia. Eu tinha, a galera nossa era a galerinha do 10, só botava 10 de gasolina. Completa com 10. Bota 10 na sexta-feira, dava uma ida na faculdade ali, voltava pra casa e só ficava alisando o carro e não podia, cara, é bem regrado assim, né, porque o que eu ganhava, eu pagava a faculdade, pagava a minha despesa ali e final de semana bem regrado. E aí eu fui, durante esse período, foi um período bem complicado, né, foi um período de aprendizado também. Cara, o que me marcou mais foi na época que chovia, velho, e eu dentro daquela capa de chuva fedendo, cara, pensava assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô arrumando a minha vida. Eu tô arrumando, porque assim, cara, mas eu tinha um objetivo, entendeu? Cara, eu vou ser supervisor, Foi lá quando eu formei, eu tive a oportunidade lá na empresa de ser supervisor. Foi aí que as coisas começaram a dar certo, né? Aproveitando sobre a faculdade, você conheceu a Rayane lá, sua esposa lá. Faculdade. Nós estudamos juntos, na mesma sala. Que bacana. Só que a gente foi namorar já... No final do... do 5º pro 6º período. São 8 períodos, né? 5º período pra frente ali, a gente começou a namorar. Aí você ficou mais apertado, porque você foi preparado depois da minha casa? Cara, aí assim... Ou você foi começar a construir depois que você formou? Pois é, cara. Assim, as coisas aconteceram tão rápido na minha vida. Tem hora que eu penso assim, cara, parece que foi fácil, mas na verdade não foi, porque eu não me apegava em ter aquilo, em querer aquilo. Eu sempre me apeguei no processo ali, sempre vivi o processo. Então eu vivi todo o processo, tipo assim, virei supervisor, aí, né, comecei a namorar, aí nós formamos, aí fez a festa lá da faculdade, aí a Rayane tinha um emprego muito bom na BV Financeira na época, e aí ela foi mandada embora da empresa. Aí eu já tinha um Golf na época, eu sempre gostei de carro, então eu arrumava um dinheirinho e trocava de carro, e sempre seguro. E eu, cara, eu nunca fui gastador, nunca usava nada de marca e tal, né, nessa época aí e aí eu sempre, como eu fui muito seguro, aí eu comecei já a gastar menos do que eu ganhava, então eu trocava de carro, eu guardava um dinheirinho ali, a Ryan foi mandada embora da empresa, e aí foi onde
deu aquele, falou assim, e agora? Porque assim, ela ganhava muita grana, eu ganhava 2 vezes o que eu ganhava, né? Se meu salário era 3 mil reais, ela ganhava 6, 7 mil reais. E aí ela, como ela foi desligada, aí deu aquele baquezinho, né? Ela ajudava em casa também. E aí ela até tentou trabalhar em algumas empresas, mas aí recebia salário mínimo e tal. E aí a condição de vida dela era melhor, que ela tinha carro da empresa e tal. Só de ticket ela recebia lá uma grana. E aí ela falou assim, aí a gente falou assim, ó, e aí, vamos montar um negócio e tal. Foi aonde... Daqui a pouquinho tá passando, vocês estão vendo? Mania de bolsa. Foi aonde a gente criou a mania de bolsa, cara. Logo depois que a gente terminou a faculdade, criamos a mania de bolsa. Mania de bolsa foi em 2000... Tá com 10 agora? 15 anos, né? Acho que foi 2013, cara. É? 13, nós estamos em 25. 25, então 12 anos. 2013. 12 anos de loja. 12 anos de loja. E aí, cara, montamos a mania de bolsa na raça. Eu vendi meu carro, ela vendeu também o carro dela. Nós entramos de sócio, meio a meio. É meio a meio, tá? Hoje eu não mando nada lá, não sei nem o que passa, ela toma conta. E aí, cara, as coisas começaram a dar certo na nossa vida, né? A loja foi dando certo, eu trabalhando CLT, né, de um lado, e a Rayane trabalhando na loja. Empreendendo no outro. Do outro lado, empreendendo. E aí nossa vida começou a andar. Aí a gente, né, resolveu casar. Aí meu pai me deu uma parte do lote que tinha lá na rua de casa, onde eu construí. E aí construí minha casa, consegui me casar, construí nossa casa, viajamos e tal. Né? E aí eu vim nessa trajetória aí, depois fui supervisor da Ambev. Quando minha menina nasceu, eu virei gerente da Ambev, fui gerente lá em Teoflotone. Cara, eu cuidava de uma revenda lá, o cara faturava 18 milhões por mês. 18 milhões por mês? Por mês. Não é por ano, é por mês. Por mês. Tinha uns 350 funcionários, o negócio era muito grande. E você é gerente do negócio. E eu geria o negócio, né, que era uma revenda, então eu estava lá como Ambev, então ele basicamente tinha que responder pelo processo através de mim, para a Ambev, né. Então eu ficava lá dentro, lá auxiliando e tal. Então essas Aprendeu pessoas, muito lá. Cara, aprendi muito. Antônio Jorge, AJ, cara bom, inteligente pra caramba, muito rico lá pela região de Teoflotone lá. E fui fazendo network, cara. Cara, quando eu era supervisor, quando eu virei gerente, a gente sempre viajava muito, porque as empresas sempre fizeram treinamentos, encontro, convenção, né? E nesses processos aí a gente vai conhecendo pessoas. Hoje eu tenho amigo, inclusive um recente me ligou aqui em Divinópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, eu tenho amigo pra todo lado, foi amigos dessa época, né? De Coca-Cola, de Ambev. Às vezes a pessoa fala assim, mas como é que você conseguiu? Cara, é um network, né, cara? Cada degrauzinho que você foi evoluindo, desde lá da lavagem das motocas, você foi conhecendo pessoas de acordo com o nível que você foi avançando. Com o nível que vai avançando, exatamente. E aí, de acordo com o que você vai avançando de nível, né, as coisas vão ficando mais difíceis, você acredita? Às vezes as pessoas acham que é mais fácil. Cara, eu era feliz quando eu ganhava 350 reais por mês lá na rodoviária. Cara. A gente vai criando problema pra gente, né? Eu reparo, vou construir, quero minha casa, construir minha casa. Agora eu pago imposto, porque eu tenho uma casa. A casa não é sua, é do governo. É do governo. Então, quer ter um carro? Beleza. Depois que você tem um carro, você fala, puta merda, cara. O que eu fiz? Tem que pagar seguro, tem que pagar IPVA, tem que pagar. Você entendeu? Então, assim, é o ônus de ter o carro. Às vezes as pessoas veem de fora, né? Falam, a vida do cara é muito boa, né? O cara tá rico, o cara tá isso, tá aquilo, mas esse processo, né, todo, teve alguns momentos que deu vontade de desistir, mas assim, cara, eu nunca almejei ter tudo que eu tenho. Foi uma coisa muito... Foi natural? Natural, cara. Você foi crescendo profissionalmente e as coisas foram acontecendo na sua vida. Né? E eu, igual eu te falei, eu sempre gastei menos do que eu ganhei. Até hoje, na minha vida, é assim, eu gasto menos do que eu ganho. Isso aí, então, é uma grande chave para quem está assistindo a gente? Com certeza. Gastar menos do que ganha? Gastar menos do que ganha. Não querer aparecer. Você primeiro tem que ser. Depois que você for, se você quiser aparecer. Aí você já tem para poder aparecer. Você já tem para aparecer, mas o grande problema hoje é a pessoa querer aparecer ser o que não é, entendeu? Então, assim, às vezes o cara chega com um Rolex perto de mim, eu olho para ele e falo, beleza, cara, mas aí eu teria um Rolex. Eu tenho condição de ter um Rolex hoje, mas não é uma prioridade. E engraçado que todas as vezes que eu penso em ter algo parecido, né, que mexe com o ego da gente, que é bom, que não é ruim também, porque, cara, você tem que... Cara, é fruto do seu trabalho. Um telefone bacana, uma casa maneira, um carro, você trabalha para isso. Exatamente.
você tem que alimentar seu ego também, né? Tem. Você imagina, cara, você vai andar... Acordar de manhã, você não gosta da sua aparência porque você não cuida dela. Você não gosta do carro que você tem porque você não troca de carro. Exatamente. Você não se sente confortável na casa que você tá porque você não E aí você cuida tá com dela. dinheiro ali, pode ter aquilo que você tem, ou pode fazer aquilo que você quer fazer e não faz porque esse dinheiro tem que ficar guardado. Não, o dinheiro é o seguinte, você tem que usar, mas usar de uma forma com que você não se atrapalhe, né? Tem que ser responsável, né? Usar com responsabilidade. E eu a vida toda eu usei meu dinheiro com responsabilidade. Qual que foi a maior virada de chave na sua vida e carreira até hoje aí? Cara, a virada de chave foi quando eu fui para um lado e minha esposa foi para o outro, né? E a gente estava junto. De que forma? Quando gente- você estava no CLT, buscando almejar carreira e ela empreendendo? Exatamente, a gente somava. Cara, depois que eu casei, tudo que eu conquistei junto com a minha esposa foi depois que eu casei. Então assim, eu não tinha nada. Meu pai me deu um lote. Tá ótimo, né? Já começou melhor que muita gente, Já comecei melhor que muita gente. Meu pai me deu um lote, né? Aí, ó, ela aí, ó. A Aí, mania ó, de bolsa. Meu pai me deu o lote, nós mexemos, né? Mudou a tipografia, né? Meu pai me deu o lote e eu construí uma casa boa. Mas a virada de chave foi quando eu decidi que eu ia seguir a minha carreira e minha esposa seguiu o nosso sonho de empreender. Então assim, eu nunca cobrei coisas dela, de coisas que eu sei que ela não vai dar conta, e ela nunca cobrou coisas minhas que ela sabe também que eu não vou dar conta. Vocês dois juntaram as E a forças. gente juntou as forças e cada um seguiu o seu caminho ali, né? Eu ajudando lá na loja, nas coisas e tal, compra, cara. A sua virada de chave foi o casamento. Foi o casamento. E tem gente que corre de casar, né, Igor? Cara, casar é bom. Eu brinco, né? Em si é bom, em mim é que não presta, mas casar, cara, foi a minha virada de chave, foi no casamento. Tudo que eu tenho hoje, eu falo. Eu brinco, né? Eu falo assim, não, cara, o dia que se algum dia eu for separar, se eu tiver que separar da minha esposa, por algum motivo, não precisa brigar na justiça. Metade é dela e metade é meu, com toda certeza do mundo. E ela pode escolher a metade que ela quer. Porque, cara, foi construído junto, sabe? Foi construído junto. Todo o nosso patrimônio foi fruto do nosso trabalho. Fruto do que a loja deu, do que eu consegui, né, com os bônus que eu ganhava das empresas, com o salário que eu tinha. Então, assim, a virada de chave foi realmente o meu casamento. Que massa, cara. Exatamente. Isso é bom as pessoas saberem, porque assim, eu vejo que hoje... A molecada não quer casar, né? Cara, e até quem é casado, eu vejo casais hoje com problemas financeiros, porque eles não dividem os problemas, entendeu? Aí eu falo com a minha esposa, eu falo assim, ó, o dinheiro tá aqui, cara. Antigamente tinha muito dinheiro, hoje é Pix, né? Antigamente tinha muito dinheiro. A gente juntava dinheiro lá em casa, porque ela ia pra São Paulo pra fazer compra, e aí tinha que levar dinheiro vivo, né? A nota de 100, 50, tinha que levar dinheiro vivo. E aí juntava lá em casa 40, 50 mil reais, ela levava na pochete assim, na pochetinha, dentro da roupa assim, pra fazer compra. Chegava lá em São Paulo, cara, era tudo, toma, entendeu? E foi assim um bom tempo, até pouco tempo que veio o Pix, né? Mas assim, a gaveta sempre ficou cheia de dinheiro. E assim, ela nunca pegou um dinheiro da gaveta escondido meu. Eu nunca proibi ela de usar o dinheiro, mas sempre colocando a consciência. Falei, olha, né, pensa se compensa fazer, se vale a pena. Mas assim, o dinheiro tá aí, você pode usar o tanto que você quiser. E ela sempre foi consciente também, né, de estar usando o dinheiro. Porque assim, a gente nunca teve problema financeiro em casa, porque nós dois soubemos realmente como usar o dinheiro que a gente ganhou. Hoje o problema, o que causa maior índice de separação no Brasil é a questão financeira. É o que traz mais briga pro casamento, consequentemente, o divórcio. Semana passada eu fui almoçar com a Kessia, aí eu falei, amor, vem cá, tem muita conta minha que você não sabe, que eu nunca quis te preocupar com nada. Mas é de mim eu querer que você saiba, porque meu dinheiro não é meu. É necessário. Meu dinheiro é nosso. Sim. Então, ó, vou abrir aqui minha conta, vou puxar o extrato de tudo que entrou na minha conta. Aí ela falou, não precisa voltar a trabalhar mais. Eu falei, calma, agora vamos aqui no tudo que saiu. Ficou no negativo. Aí ela, meu Deus, Thiago. Aí eu achei assim, minha mulher vai me largar agora, porque eu não tenho dinheiro. Aí ela tá assim, se a gente administrar direitinho, dá e dá muito. Aí ela falou assim, não, obrigado por compartilhar, que a minha mulher foi muito sábia nisso. Acho que muito casal passa perrengue no casamento, porque o cara fica com vergonha às vezes de abrir pra mulher dele as finanças e os problemas também financeiros, né, cara? Então assim, eu tenho comigo assim, cara, ó, minha mulher tá ali pra ser minha auxiliadora, que é o que a Bíblia fala, pra estar me ajudando. Se for tirada da costela da mulher para o homem não pisar nela e nem ela tá acima do homem, então é do lado. É debaixo da asa, cuidando. Então eu acredito nisso aí, que a virada de chave minha também foi no casamento, cara, e feliz em saber que a sua virada de chave veio disso. Você disse lá atrás que já pensou em desistir de muitas vezes em tudo, e o que te fez continuar? O propósito, cara. O propósito. Porque assim, ó, adianta desistir? Não. Nós dois somos sócios do nosso negócio hoje, que é um sonho que a gente tem. E eu sempre compartilhei isso com você, que o meu maior desejo aqui não é o dinheiro que isso aqui vai me dar, é fazer o negócio dar certo.
E quando um negócio dá certo, o dinheiro é consequência daquilo que deu certo. Então hoje todo investimento que a gente fez aqui, tudo que a gente fez e faz pela Zelle, a gente faz de coração. Você já reparou? Total. De coração. Olha o carro nosso trabalhando aí. Esse carro pessoal nosso, com o nosso combustível. Com o nosso combustível. Então assim, cara, se for para eu enriquecer ilicitamente ou dando prejuízo em pessoas, eu não quero. Mas se for para eu enriquecer fazendo a coisa certa, né, e atendendo as expectativas das pessoas, eu quero. Recebo. Claro. Então assim, quando eu entrei na Zelle, pode ser que a gente vai falar isso mais pra frente ali, só dando uma adiantada, quando eu entrei na Zelle, cara, foi nesse propósito, não foi de ganhar dinheiro desse negócio. Foi de fazer o negócio dar certo. Eu acho que o Thiago ainda passa apertado comigo, porque realmente a gente não tira grana, né? Ninguém. Às vezes a pessoa tá lá fora. Tem gente lá fora que acha que a gente tá ficando rico com o negócio. Vê um negócio grande, porque assim, ó, empresa rica. Dono pobre. Dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Exatamente. Então vamos fazer a empresa ficar milionária, bilionário, pra quem sabe a gente ficar milionário. Isso é uma dica pra quem tá iniciando pra poder empreender, querendo um negócio aí. Exatamente. Tá? Empresa rica, dono é pobre. Empresa milionária, dono é rico. Você não pode confundir as finanças da pessoa jurídica com a pessoa física, né, cara? Exatamente. Aproveitando esse gancho aí no profissional, qual conquista profissional que você mais se orgulha até hoje? Não precisa ser os negócios atuais, mas da trajetória da vida inteira. Você fala conquista material? Profissional pode ser material e pode ser também de carreira. Cara, olha pra você ver que interessante. O meu sonho, quando eu terminei a faculdade, era ganhar 6 mil reais por mês. Hoje ganha isso por dia, né, cara? Não é assim também, não. Meu sonho, cara, era ganhar. Eu falei, cara, o dia que eu ganhar 6 mil reais por mês, aí. Eu tô feliz. 20 vezes mais que você ganhava na lanchonete. Cara, que eu ganhava 6 mil por mês. A minha mulher trabalhando ali na loja, ali, tirando seus 4, 5 mil por mês, é 10 mil. Cara, 10 mil por mês. Meu amigo. Tô eleito. Eu tô rico. Sou rico. E, cara, foi assim a minha vida, porque eu descobri uma coisa que não é o tanto que você ganha, é o tanto que você gasta. Ó, pega essa daí, gente. Ó, não é o tanto que você ganha. É o tanto que você gasta. Porque assim, quando eu ganhava 350 reais, que eu trabalhava lá na lanchonete rodoviária, o dinheiro dava. Dava, você conseguiu juntar pra poder iniciar a motinha, que seu pai ajudou você a comprar ela? Exatamente. E o dinheiro dava. Ganhando 20 vezes menos. Quando eu era repositor, que eu fui fazer faculdade, mesmo pagando a faculdade, o dinheiro dava. Então não era o tanto que eu ganhava. Era tanto que eu gastava, porque eu gastava dentro da necessidade. Né? Não tinha ostentação, porque não podia. Não dava pra ostentar, né? Não dava pra ostentar. Não posso negar que o privilégio de não ajudar dentro de casa com água, luz e tal, que muita gente hoje tem esse problema, né? Principalmente uma pessoa que trabalha, solteiro, né? Às vezes a pessoa saiu da casa dos pais ou ajuda os pais, eu acho que tem mais dificuldade, né? Mas mesmo com essa dificuldade, eu acho que dá para planejar. O planejamento ali, estratégico ali... porque vamos supor que você tivesse que ter ajudado em casa, igual muita gente teve isso aí, não é nem desmérito. Se o seu pai foi correria e optou assim, não, cara, não precisa. Mérito dele ter conseguido fazer isso por vocês. Exatamente. Mas se você tivesse que ter ajudado em casa, era pegar um bico de garçom no final de semana para poder complementar. Dava tranquilo. Entendeu? Dava tranquilo. Então, assim, tem jeito se a pessoa se planejar. Não, e assim, talvez se eu tivesse que ajudar lá, eu só ia atrasar um pouco o processo que foi mais rápido. Mas com certeza, cara, eu iria chegar onde eu tô e eu vou muito além do que eu penso que eu vou, entendeu? Então assim, eu acho que o segredo é como você gasta aquilo que você ganha, tá? Cara, eu sempre assim, fui muito seguro, né? Eu ia nas festas de família, às vezes, né, os caras brincavam comigo lá, pandura e tal, cara, não é, tem coisa que não... Momento, né? Salomão vai dizer que há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher. Se esse momento não é tempo de estar colhendo, pô, eu tô plantando. Então, hoje, por exemplo, eu vou numa festa da família, eu faço uma compra e levo. Antigamente eu não tinha condição, eu estudava, eu pagava a faculdade e tal. Hoje não, hoje eu vou pra casa da minha mãe, faço uma compra, compro uma carne, uma picanha lá, passar, uma cerveja, então eu levo, eu pago, não tem problema. Mas hoje eu tenho condição de fazer isso e na época eu não tinha. Então assim, cara, se eu não tenho condição de fazer, eu não tenho que fazer para agradar ou para chamar atenção ou para criar na cabeça das pessoas algo que ela vai ter uma referência de mim errado do que realmente é. A galera peca com isso, né, cara? O cara, talvez ele quer ir pra casa da sogra dele com uma picanha para poder mostrar que ele é bom pra família da mulher dele, mas o cara ainda tá conseguindo comprar só, talvez, uma fraldinha. E não é vergonha, né? Não é, cara. Então nem vai. Nem vai, não tem condição, não vai. Vai orar, vai rezar, vai... Pô, gente, hoje não, tem um compromisso, tá? É isso, cara. Eu já deixei de sair, eu dormi cedo, já vários finais de semana, porque eu não tinha dinheiro pra sair. E não era vergonha, mas eu não precisava falar com as pessoas que eu não tinha dinheiro, às vezes.
Você não precisa parecer coitado pra ninguém, né, cara? Cara, lá no bairro lá, eles falavam que eu era playboy. Deixa os caras falar que eu era playboy. Eu não tenho que contar minha história, ficar contando minha história, a parte triste da minha história. O cara ter dó de mim, entendeu? Não tem que ficar fazendo isso. Eu não vou me vitimizar. É igual a mesma coisa aqui. Se eu ficar contando coisa triste aqui, mentira aqui, uma hora ou outra vai chegar a verdade. Não, cara, não é assim não. Foi assim não. O pai do cara deu ele uma moto, deu ele um lote pra ele construir. Cara, mérito do meu pai. Hoje, se eu precisar, claro. Eu já ajudei meu pai. E hoje, se precisar, eu ajudo meu pai. Eu ganho muito mais que meu pai hoje, cara. Meu pai aposentou na época, aposentou com 10 salário mínimo, hoje você ganhar muito é 3. Ele vai defasando, né? Então, assim, cara, hoje se precisar eu ajudo meu pai. Eu tenho um carro meu que tá com ele lá emprestado, que ele recentemente aí fez um investimento aí. Então, assim, cara, eu acho que é um ajudando o outro, né? Show de bola. O que você aprendeu com os erros que você já cometeu nos negócios? Então, você tem uma empresa de 12 anos já, né, cara? Bem estruturada, bem renomada, no meio da mulherada. Cara, você aprendeu com os erros? No início, né? Às vezes a gente acha que tá perdendo e aí você deixa de fazer algumas coisas achando que tá perdendo. Na verdade, você tá ganhando ou deixando de perder muito mais. Eu vou te dar um exemplo que, por exemplo, quando a gente montou a loja, cara, era muita dificuldade e assim, o dinheiro era muito apertado. E aí de vez em quando chegava um pessoal para fazer troca de produtos, sabe? E lá em São Paulo eles não trocam. Lá não troca. O chinês não tem garantia. Não tem garantia. Comprou porque quis. Comprou porque quis. E aí, assim, chegava a troca lá na loja lá, cara, a gente não troca e tal, o cliente, cara, saía chateado. Aí um dia eu falei com a Raine assim, ó, faz o seguinte, toda troca que chegar aqui faz. Chega, trocou, faz a troca. Vamos tratar o cliente bem aqui, esse cliente vai voltar. Ele pode dar aquele prejuízo ali na hora ali, mas ele vai voltar para me dar lucro. Por causa da honestidade que a empresa teve com ele, exatamente. Né, cara? Então, assim, cara, eu acho que assim, aprendemos com isso. Você vê que o trabalho que a gente faz na Zélia aqui é basicamente... tem coisa que a gente paga por causa, assim... Cara, não deveria, mas vamos pagar. Porque assim, ó, infelizmente, no nosso ramo hoje, né, tem muita gente que quer se dar bem em cima da gente, né? Recentemente, hoje mesmo, acho que o cara bateu na traseira do outro lá e falou que estragou a frente do carro e bateu na traseira. Então, assim, são coisas bizarras que acontecem dentro do nosso negócio aqui e que tem que ser avaliadas. Mas, assim, cara, eu aprendi muito com a honestidade. Eu acho que uma empresa, para dar certo, e uma empresa, para ter o tempo que, por exemplo, a Mania de Bolsa 12 tem... anos, passou por todos os critérios no Brasil de fechar, que a maioria das empresas no Brasil fecha com menos de 5. Menos de 5 anos. Então, assim, nós conseguimos aí romper a barreira. Foi realmente trabalhando de forma correta, né? E aí você vai mudando, melhora na qualidade, às vezes você vai num China lá, o cara vende um produto muito ruim, aí você vê, o cliente acha ruim e fala assim, não, peraí, vamos trocar aqui. Mas às vezes não é nem culpa nossa, né? Porque às vezes a gente compra do fornecedor, às vezes por causa de preço mais barato, e depois a gente começou a entender que o preço não era a jogada do negócio, a grande jogada era a qualidade. E aí a gente foi mudando realmente o patamar. Hoje a gente consegue colocar o preço e a qualidade juntos ali. É claro que tem coisas na loja que você vai comprar com a ótima qualidade, mas que não vai ter um preço tão baixo assim como outros de baixa qualidade. Mas pegando um gancho no que você disse, dá para tirar então um aprendizado que há ganho na perda? Com certeza. Eu sempre falo que a gente precisa dividir para multiplicar. Né? Na minha vida sempre foi assim, eu divido para multiplicar. Então assim, se eu tiver que te dar 10 reais aqui agora, para lá na frente eu ganhar 20, 30, você pode ter certeza que eu vou investir os 10 reais em você. Eu não vou estar perdendo esses 10 reais não. Isso, até porque nas empresas que você é sócio comigo, você fez um investimento para isso. Opa, agora a situação da empresa é essa, não vou entrar nisso daqui a pouquinho. Isso aí. Lá na frente, se isso aqui vingar... Cara, se vingar, dá bom. Dá bom. Dá bom. E você acabou trazendo para os nossos negócios esse aprendizado da sua mãe lá atrás de... Não, é o tanto que você ganha, é o tanto que você gasta, administrando direitinho tudo que entra. É isso aí. Tanto que os negócios aqui eram negócios endividados, fechavam só no negativo, agora só fecha no positivo. Então, assim, os erros aí cometidos foram erros ajustáveis, né? Não foi nada de quebrou, teve que... mas eu tenho pessoas muito próximas que, igual eu te falei, que eu aprendo com o erro dos outros, né? Você não precisou quebrar, mas você viu gente quebrando e aprendeu com ele a como não fazer. Como não fazer, cara. Eu nunca postei tudo em uma coisa só. Eu sempre coloquei tudo em potinhos diferentes, né? Igual a gente tinha a Mania de Bolsa. Aí eu comecei a investir em imóveis, né? Então, assim, você começou a investir com o dinheiro que você ganhava de supervisor e da gerente da Mania de Bolsa. Aí comecei a comprar alguns imóveis, comprava ali, vendia e tal. Eu nunca gostei de vender, sempre gostei de comprar. E aí eu fui... De vender, você gosta de vender carro? Carro eu gosto de vender. Carro é bom, né, cara? Você negociar carro é bom, fazer um girozinho é bom. Mas imóvel, cara, assim, todos os imóveis que eu comprei lá de 2000, quando a gente montou a loja, 2013 pra cá, eu sempre tive esses imóveis, assim, não vendi, não via, né, jeito de vender.
Sempre que eu juntava um dinheiro para comprar um carro, eu falei, não, agora eu vou montar um carrão. Aí eu ia lá e comprava um imóvel. E aí eu fiz minha casa, depois que eu fiz minha casa, eu comprei um imóvel no Fabriciano. Desse imóvel de Fabriciano, vendi, comprei um outro que eu fiz um galpão ali no Vagalume. Aí esse imóvel me rende um aluguel, aí depois, né, fui trabalhando, comprei um imóvel lá na perto da minha casa, na avenida. Depois eu comprei um outro imóvel no bairro Ideal ali, que tá alugado, hoje é alugado também, com uma loja de moto lá. Depois eu comprei uma chácara, depois eu comprei apartamento, depois eu comprei um outro imóvel que é do lado desse da avenida lá, recentemente. Você foi crescendo no ramo imobiliário. Você falou um negócio interessante sobre, para poder ficar mais bacaninha, não colocar todos os ovos em um só cesto, né, cara? Exatamente. É o maior erro do empreendedor no Brasil hoje, é confiar em uma única fonte de receita. Não só do empreendedor, qualquer ser humano, né? Eu já tomei prejuízo com o negócio, né? Por exemplo, a gente tinha loja e eu tinha um sonho de fazer o negócio crescer, virar franquia e tal. Eu já te perguntei, cara, o nome é bom? Pô, o negócio dá certo, tem fornecedor, por que não faz a franquia? Cara, por causa da minha esposa. É mesmo, cara? Porque assim, eu sempre tive medo de largar o CLT pra cuidar do negócio junto com ela, porque eu estaria deixando um ninho lá com os ovinhos e vindo tudo pra cá. Então assim, cara, e eu te falar, empresário passa aperto. Todo empresário passa aperto. Cara, tem mês que é muito bom e tem mês que é muito ruim. Então assim, você tem que fazer um balanço do ano ali, como que foi. Cara, se eu fosse olhar mês a mês, tinha mês que dava vontade de fechar as portas. Não, vamos todo mundo embora. Então assim, cara, ser empresário não é fácil, entendeu? Então eu sentia na pele o que era ser um empresário e o que era ser o CLT. E aí eu falava, cara, eu tenho que arrumar outro fonte de renda. E eu sempre gostei de fazer um negocinho, de um carro, de uma moto ali, ganhava um dinheirinho, 2, 3 mil reais, que complementava a renda. E com esse ganho ali, do que eu ganhava, do CLT, do que a loja me dava, do que o carro me dava, sempre juntei um dinheiro para comprar um imóvel. Né? Que massa, cara. Então fica de aprendizado aí para quem está empreendendo, quem trabalha no CLT, quem tem só uma fonte de renda, não coloca todos os ovos em um cesto. Eu aprendi da forma mais dura com isso na pandemia. Cara, na pandemia, nós fechamos a loja, tivemos que pagar aluguel com a loja fechada. Funcionário. Os aluguéis que eu tinha, cara, que eu recebia, não era mais fonte de renda sua? Não era, porque o pessoal não estava pagando. Ah, eu lembro, cara. Você me contou que você chegou a isentar aluguel desse cara do galpão, que tem um buffet, né? Galpão, tem um buffet, ele guarda materiais lá, isentei pra ele, cara, ele ficou sem me pagar 2 anos. 2 anos? Aí depois a gente sentou, negociou, aí eu dei 1 ano pra ele me pagou 1 ano parcelado junto com os outros aluguéis. Com os outros aluguéis. Então hoje eu tenho aluguel, tem 2 aluguel lá no Betânia, tem uma loja, tem esse galpão, tem um aluguel no Vila Celeste, tem 2 aluguéis lá no meu bairro, tem um aluguel do lado da minha casa, que é uma casa que o meu irmão morava, que recentemente eu comprei também. E assim, cara, e aí eu fico andando do carrinho popular e a vontade mesmo é essa aqui, ó. Essa aí vai vir. Esse aqui é o seguinte. Depois o John vai dar um zoom aqui. Esse Porsche aqui eu negociei com o cara. Esse daí da foto? Esse aqui eu negociei com o cara. Falei com o cara assim, amigo, eu vou ficar com o seu carro, vou ficar pendente, eu ia aí fazer uma vistoria no carro, né, dar uma olhada no carro, mas eu vou ficar com o carro. Se aparecer algum comprador, ele pode vender, mas eu vou ficar com o carro, pode ter certeza. Aí marquei a data com ele, era uma semana depois que a gente tinha conversado, falei com ele assim, mas se aparecer comprador, vende, mas eu vou ficar com o seu carro. Mas eu quero ir aí olhar tudo direitinho e vou ficar com o seu carro. 2 dias antes de eu ir lá comprar o carro, o vizinho do meu lote lá me procurou. Falei, cara, eu vou vender o lote. Você me procurou há 2 anos atrás. E aí, se você tiver interesse, a prioridade é sua. E eu com dinheiro pra comprar a Porsche, velho. Fui lá e comprei mais um imóvel. Top. Foi, se eu não me engano, o 8º imóvel que eu comprei. E todos os meus imóveis hoje dá aluguel, né? Uma renda que eu fui conquistando, estável de aluguel. Que dá pra poder pagar uma parcela de um Porsche, hein? Dá pra pagar. Mas aí, cara, eu não é o momento ainda. Eu gosto de pagar juro. Cara, eu gosto da parcelinha, viu? Se me der um boleto, eu compro avião. Cara, ultimamente eu tenho começado a gostar, mas assim, parcela pequena. 36 meses no máximo. Você fazer uma parcela muito grande, um tempo muito grande, aí pode ter um probleminha no percurso. Com o Brasil doido do jeito que é? Um probleminha no percurso. Isso aí. E aí eu fiz essa renda de aluguel, aí fiz a renda da loja, aí eu tinha a renda ali do CLT, eu tinha uma rendinha ali de fazer as carteiras, de cortar um carrinho, outro e tal, trocar um chequinho. E, cara, o negócio foi crescendo, assim, sempre foi na batalha mesmo, sem dar prejuízo em ninguém, entendeu? Sempre tratando as coisas muito sérias, honestamente com todo mundo, né? Todo quem me conhece, né? Eu tô abrindo a minha história aqui, nunca abri minha história para assim, né, pro público, assim, para as pessoas. Mas foi batalha, cara, foi batalha. Eu tive apoio dos meus pais, né, dos parentes também.
E da sua esposa? Não, a esposa, cara, a esposa do lado ali, se não fosse ela do lado ali, talvez eu não teria coragem, a força de fazer. Apesar, e engraçado que assim, eu sempre pedi opinião nas coisas que eu vou fazer, até um tempo atrás eu pedia muita opinião. Hoje eu já não penso tanta opinião. Pra ela ou pra outras pessoas? Pra ela e pro meu pai, minha mãe e outras pessoas. Só que vai chegar uma hora que você pediu opinião pra pessoa errada, para as pessoas que não vão entender aquilo que o seu propósito, é melhor você não pedir. E aí eu comecei a tomar algumas decisões sem pedir opiniões, porque eu não participava no nicho de pessoas ali onde eu queria, né? Eu queria subir de degrau e assim... Quem estava no seu nível já não tinha mais poder... Já não tinha mais o que te entregar. E aí eu comecei a fazer algumas coisas sem pedir opinião e coisas que deram certo, né? Me elevaram de patamar. Hoje eu acho que assim, a gente precisa ter pessoas melhores do que a gente perto da gente. Senão você não se sente desafiado de querer melhorar, né? E a gente precisa ter pessoas melhores que a gente. Isso é no âmbito profissional, você vai aprender com a pessoa, no âmbito pessoal também, você vai aprender aquilo com a pessoa. Você falou que fez algumas coisas que fizeram dar certo para você poder subir esses degraus aí sem consultar, porque você já não tinha mais mentor naquilo ali. Que coisas foram essas? Uma delas... de lugar que você frequentava, roupa... Fala pra gente aí que talvez quem tá vendo a gente já não tem mais ninguém para poder desafiar ele. E ele não consegue acessar. Entendeu? O que você fala agora pode dar um gancho para poder falar. Cara, esse acesso é muito importante. Esse acesso, a gente consegue ele com influência, né? Então, quando você muda seus hábitos, você começa a mudar o lugar que você frequenta, você começa a mudar a frequência. Gosta de sair muito, mas os lugares que ele vai são lugares de pessoas que não têm o que entregar intelectualmente e tal. Então eu fui mudando, eu sempre gostei de sair, eu gosto de farra, eu e minha esposa, assim, a gente sempre gostou. Só que a gente mudou alguns hábitos, né? Por exemplo, já não tomava mais cerveja num copo sujo, agora eu vou tomar num lugarzinho mais requintado. Um barzinho onde eu vou pagar um pouco mais na cerveja, mas eu vou poder conhecer uma pessoa diferente. Exatamente. Então assim, aquele boteco de esquina já não me entregava mais aquilo que eu precisava. Então eu precisava, né, mudar ali. E é aquele negócio, né? Você precisa investir para você ter retorno. E querendo ou não, você ir num bom restaurante e pagar caro num prato, cara, aquilo ali é um investimento, você sabia? Total, é um te desafia. Te desafia. Então assim, às vezes você vai num restaurante e fala, poxa, paguei R$30 o copo de suco. Entendeu? Mas não é só um copo de suco, é o ambiente que você tá, né? É o que o cara entrega, a experiência que você tem, as pessoas que estão ali vendo você frequentar aquele ambiente. Então eu comecei, a virada de chave foi aí, cara. Comecei a frequentar outros lugares. E aí quando você começa a frequentar outros lugares, aquelas pessoas que, né, onde você frequentava, começam a te enxergar de outra maneira. O cara tá metido, não vem aqui no meu boteco mais, só vai no restaurante. Cara, isso é incrível. As pessoas que não avançaram com a gente, eles têm esse mecanismo de defesa, de diminuir a gente porque a gente está crescendo. E quem está maior do que a gente, o mecanismo dele é de continuar te encorajando. É igual se você sentar, quem está iniciando no empreendedorismo, acontece muito isso. Quando a gente faz entrevista com o pessoal que quer ser MEI aqui, empreender com a gente, eu já falo no final da entrevista, olha, você está querendo, né? Comprou o sonho? Você vai chegar em casa, sua mãe, seu pai, seus amigos vão te desmotivar. Porque agora se você chegar num milionário e falar, cara, eu quero ser milionário, você ainda tem R$10 na conta, ele vai falar, cara, que bacana, é mesmo, vai dar certo. Empreende, faz isso, aquilo. Cara, é incrível que eu lembrei aqui, porque eu sempre pegava opinião com meu pai. Só que aí, na hora que eu cheguei num patamar que eu tava começando a fazer coisas que meu pai nunca fez, e eu pedia a minha opinião, ele sempre jogava pra trás, ele sempre puxava. Aí eu falava assim, cara, isso não é coisa de eu ficar perguntando ao meu pai mais, porque ele não vai entender o processo. Agora eu tenho que começar a perguntar. Porque ele não vai querer que você se frustra, né, cara? Não é por ruindade dele, né? É autoproteção. Não, meu filho, você tá doido, você vai quebrar fazendo isso. Você vai fazer um investimento desse, você não precisa, tipo, do jeito que tá muito bom. E é isso, cara. E para acessar essas pessoas que estão melhor que você tem que mudar seu ambiente, cara, que você fez. Você vai pagar uma academia, poxa... Não vou na academia de bairro, eu vou pra academia de rede. Academia de bairro, não que seja ruim, né, não menosprezando, mas você vai na academia de bairro, são as pessoas ali do bairro e tal. Você vai numa academia, por exemplo, de shopping, de centro, ou num bairro mais nobre, ou uma academia estruturada, você vai pagar mais caro. Aí você pagava lá do bairro 60, você vai pagar 120 na outra. Mas ali você tem acesso a essas pessoas, né? Então eu busquei esse acesso, comecei a frequentar bons lugares, comecei a ir em bares, eu sempre gostei de bar, de sair. Então você vai no show, cara, eu ia no povão, comecei na área VIP, depois comecei num camarote. Eu lembro de quando eu fui num evento, até o Caio foi comigo em São Paulo. No primeiro que eu fui do Pablo Marçal, a gente foi de arquibancada, R$83, era 2 ingressos. Aí a gente sentou longe no estádio. E no de São Paulo a gente pegou um camarote, pagou acho que R$1.500 cada ingresso. A fila para entrar era menos pessoas. As pessoas na fila que eu tava falavam de milhões.
Eu olhando pro Caio assim, cara, o que os caras estão falando? Na fila que a gente tá, cara! Nós no lugar errado. Entendeu? Então, assim, o ambiente, ele muda tudo, ele te desafia, né, cara, você querer crescer. Hoje a gente tem um problema que as pessoas estão querendo esse acesso antes de ter aquela base ali estruturada. E tem que passar pelo processo, né, Tem que passar pelo processo, cara. Não dá pra você querer ser rico sem passar pelo processo. Cara, o processo da riqueza, né, assim. Apesar de que hoje eu falo que quem é rico é quem tem tempo. Porque o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz. Eu prefiro ter tempo e paz e um dinheirinho na conta do que ser milionário e não ter paz, e não ter tempo e não ter, entendeu? Então assim, hoje eu sempre busquei isso. Eu nunca busquei riqueza de comprar avião, helicóptero e tal, porque, apesar que estava muito longe da sua realidade. Da minha realidade. Hoje eu tenho vontade até de ter um helicóptero para eu pilotar, porque eu gosto de avião, eu gosto de helicóptero, nunca pilotei, mas eu gosto de carro. Mas até hoje eu não tive o carro que eu tenho sonho de ter. Quem não sabe, o Igor, ele é piloto profissional de kart e de motocross também, da gente. Ele gosta da motoca. Gosta de moto. Então, você acha que essa galera que quer acelerar o processo deles, a internet tem ajudado a atrapalhar para eles terem essa visão de querer, assim... É a geração do controle remoto, né? Apertar um botão e quer ficar rico da noite pro dia. Acho que a internet tem atrapalhado, tem sido parte para poder atrapalhar nesse processo? Ela tem atrapalhado muito, mas ao mesmo tempo ela tem ajudado, né? Porque assim, tem conteúdo que algumas pessoas fazem, você sabe que o cara nunca viveu aquilo. Como que você vai vender um curso, um projeto, ou algo que você não idealizou aquilo, ou não tem ciência daquilo, como que faz? Por exemplo, nós temos a Seven, que é a gestão e negócios. Mas a gente sabe, eu estudei, você estudou, a gente sabe gerir um negócio, sabe como que faz, a gente sabe o processo para isso acontecer. A gente tem uma empresa. E a internet, ela deu voz para todo mundo. Então assim, o cara que é bom de papo, às vezes ele não tem nada, não construiu nada, e ele vai construir em cima daquilo que ele idealiza na cabeça dele, que acha como que é que faz. Está formando muita gente, fazendo gente quebrar, porque ele nunca participou do processo, ele não sabe como funciona. Ele vai lá na teoria, estuda lá a teoria, acha aquilo bonito e começa a divulgar aquilo ali como se fosse aquilo ali, né, uma seita. E a teoria é muito linda, né, cara? A teoria é linda. Eu estudei, eu fiz faculdade, pô. Depois eu fiz MBA, eu não te falei, eu fiz MBA na FGV, uma das mais conceituadas do Brasil. Top. Paguei caro na época, acho que paguei 45, 50 mil pra fazer o MBA. Pra eu virar gerente da Ambev, eu tive que fazer MBA. E aí a teoria foi linda. E aí, cara, você olha a teoria assim, cara, muito bacana. E eu aproveitei esses momentos, o MBA, por exemplo, foi um deles, para conhecer pessoas. Cara, e eu lidei com pessoas milionárias lá, que estavam estudando para tocar o negócio do pai, tava estudando para tocar um negócio de herança, ou o seu próprio negócio. Que dia que você estava comigo no aeroporto, nós encontramos um rapaz do mel. Cara do mel. O cara toca o negócio da família dele de mel. Então, cara, assim, a gente tem que aproveitar esses acessos. Então, se você vai pra faculdade, cara, pega o melhor da faculdade. Porque a bagunça, o boteco, já joguei, já fui botequeiro, cara, já fui. Mas assim, eu sempre soube separar as coisas, né? O que é farra é farra, o que é sério é sério. Então eu sempre fiquei observando muito as coisas. Você carrega isso, né, com você, de segunda a sexta você trabalha, é pau na máquina. Sábado, domingo, tá eu e minha mulher e minha família curtindo. Isso aí, cara. Desfrutando. Eu já trabalhei sábado, domingo, feriados, já perdi sábado, domingo, feriados. Quando eu entrei na Zélia, eu falei, a gente trabalhava no sábado lá, né? Você falou assim, não, lá trabalho no sábado. Eu falei, cara, ninguém trabalha no sábado mais. Sábado é de sábado e domingo, cara, vamos descansar. É o tempo que você tem pra você, pra sua família, pra você respirar. Só que de segunda a sexta, meu amigo, dá tudo que você tem. Dá o seu melhor, porque é ali, de segunda a sexta, cara, você tem a oportunidade de mostrar realmente quem é você. Cara, eu já trabalhei segunda a sexta, de 8 da manhã às 23, à meia-noite. Eu ficava lá, quando eu era gerente da Ambev, até 2, 3 horas da manhã, montando material para apresentar na reunião das 6. E aí eu percebi que aquilo tudo ali, eu aprendi muito com aquilo tudo, só que eu quero fazer, só que diferente do processo que eu aprendi a ser feito. Porque assim, eu acho que a gente não pode perder tempo. Muitas empresas hoje, é reunião pra lá, reunião pra cá, reunião, e o trabalhar mesmo, eu fazer o beabá ali, vai ficando pra trás, porque tem tanta reunião, tanto processo como é que fala? Acerto ali, tanto alinhamento. Vamos fazer um alinhamento, tanto alinhamento, que aí, logo que você chega no final de semana, você não alinhou nada. O carro tá desalinhado, desbalanceado. Entendeu? Então, eu vejo muito guru na internet falando isso. Aqui na segunda você tem que fazer reunião com o comercial, na terça com o seu financeiro, na quarta com... Cara, mas que hora que você vai trabalhar? Eu falo assim, ó, se tá dando certo, meus amigos, continua acompanhando, não enche o saco. Cara, o vendedor tá aqui na sua empresa. Se ele tá dando resultado, meu amigo, se ele tá em casa dormindo, tô nem aí. Eu não tô nem aí, velho. Inclusive, se você tem um vendedor bom que bate meta, mas não cumpre horário, me manda o currículo dele aí que eu quero ele aqui. Sabe por quê?
quê? Porque assim, ó, a meta, ela existe, vai ser cumprida. Se o cara tá fazendo a meta ali e não tá fazendo mais... Não enche o saco dele não, cara. Não, e é porque ele não quer. Ele não quer avançar mais, esse preço tá bom, tudo bem. Aí o que a gente tem que fazer com esse cara? Meu amigo, você faz muito melhor do que você tá fazendo. Você faz muito melhor do que você tá fazendo. Você faz muito melhor do que você tá fazendo. Que foi o que a gente fez recente com uma pessoa aqui na empresa. O cara triplicou o salário dele em 2 meses. Por quê? A comissão dele deu 2 salários, né, cara? Então, 2 salários do que ele ganha. O que eu aprendi com isso tudo, trabalhando em multinacionais, em grandes empresas, foi isso. Eu acho que é muito alinhamento, é muita reunião para pouca produtividade. Então assim, ó, cria o processo, coloca o processo para ser executado e acompanha. Não adianta você querer... E ele vai fazendo os ajustezinhos dentro da própria operação, Exato, né, cara? Ajusta. Se não separando a operação para poder fazer as coisas... Imagina você ficar tirando a pessoa do trabalho dela, tirando a pessoa do... Às vezes a pessoa tá com o dia já todo programado na cabeça e você, vamos marcar uma reunião 3 horas da tarde, um call 3 horas da tarde, para fazer um alinhamento. Cara, acabou. Cortou a agenda do cara do dia inteiro. O cara não vai fazer aquilo que você tá querendo alinhar com ele e nem o que ele tava pensando em fazer. Então assim, eu falo o seguinte, cara. Cria o processo. Tem que ter o processo, tem que ter a meta. E tem que ter o acompanhamento. Tá alinhado esses 3 aí, se tiver indo, o negócio vai crescer. É orgânico isso. O processo está lá, está sendo executado. O alinhamento está feito com a equipe. Está ocorrendo tudo bem, você não tem que ficar mudando. O jogo você só muda ele se estiver dando errado. Quando ele começa a dar errado. Quando o jogo começa a dar errado, você tem que mudar a estratégia. O jogo está dando certo, mas tem muito mais potencial, vai crescer. Vai fazendo pequenos ajustes, né, cara? Vai ajustando devagar. Porque se você faz uma mudança brusca no negócio, o mesmo acerto que você pode ter, a probabilidade é a mesma do erro que você pode ter. Então, dependendo se mudar muito, você pode travar a operação. Você trava a operação, quebra a operação, ou você pode enriquecer também. Que é aquele tiro que o cara dá. Mas assim, eu sou do tipo de pessoa que é pé no chão. Eu gosto de ver o negócio acontecendo. E eu sempre falo, vamos aproveitar o processo. Vamos aproveitar o processo que o tempo está passando. Claro. E é o que a gente faz aqui, cara. Já aproveita o processo, não trabalha sábado, não trabalha domingo, e sábado e domingo é a gente aproveitar a família. Eu gosto do meu hobby, eu tenho meu hobby. Cara, e eu vou te falar... O ser humano precisa, né, cara, de alguma coisa pra ele. Precisa, cara. E eu vou te falar, quem quiser trabalhar no sábado, trabalha aqui. Pode trabalhar. O Caio vem, eu venho, de vez em quando. O Caio vem, de vez em quando eu apareço aqui, de bermuda, mas apareço. Mas assim, cara, eu já trabalhei sábado, domingo, só que eu coloquei no meu projeto de vida, eu quero estruturar a minha vida para que eu possa ter qualidade de vida. Essa é a riqueza que eu busco, entendeu? Qualidade de vida. Então eu tô chegando, se Deus quiser, né? Com mais alguns anos aí, eu acho que eu vou chegar no meu objetivo. Você passou a trajetória aí no CLT, montando carreira e empreendendo. Então assim, o que significa pro Igor ser empreendedor? Eu, pra te falar a verdade, eu tô sentindo na pele ser empreendedor de uns 2 anos pra cá, né? Agora você largou CLT, de 2 anos pra cá você começou a ter outros negócios, né? Junto aqui na Zelle, etc. Então, assim, ser empreendedor pra mim, cara, tá sendo um desafio maior do que querer ser promovido nas empresas que eu tava trabalhando. Mas você fala nisso de que forma, para que possa abrir a mente do pessoal lá? O empreendedor, todo dia, ele sai com a certeza de que, assim, para o negócio dele dar certo, ele tem que ir atrás todo dia, buscando aqueles objetivos ali traçados da empresa, né? Para dar certo. É diferente do CLT, por exemplo, que eu tenho uma meta ali no mês, para eu bater minha meta, eu sei o que eu tenho que fazer, a empresa me dá condição de trabalho ali, me dá os caminhos para fazer, então assim... Se eu não bater a meta, algum ajuste precisa ser feito. Ou eu não fiz da forma correta. Empreender, cara, é muito além daquilo que você acha, daquele propósito que você realiza na cabeça ali. Mais fácil montar carreira no CLT do que empreender? Você passou pelas 2 fases? Que pergunta difícil, velho. Porque assim, você correu atrás de estudar, de fazer isso, fazer um MBA e se desafiar, de mudar de cidade, largar sua família aqui para poder ser gerente numa operação multimilionária. E agora você está empreendendo, como assim? Pergunta difícil. 30 funcionários hoje direto. Fora a turma que é indireta. Tá, essa pergunta... Você acha que é mais fácil? Cara, essa pergunta é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que empreender é mais difícil do que você conquistar uma carreira. Porque a carreira ali, ela depende muito do seu trabalho, mas você tem um aparato, você tem um norte ali, como seguir aquilo ali. Igual eu queria ser gerente, eu sabia que eu precisava ter um curso superior, uma pós-graduação para ser gerente. Você sabia o que e como, né? O que e como. Agora empreender, cara, é assim, é uma emoção todo dia. Todo dia. E se fizer errado, acaba com tudo, né? Com tudo. Agora lá no CLT não, o máximo que pode acontecer é te mandar embora. Você tem um acerto ainda? Tem um acerto ainda. Cara, eu acho que empreender é desafiador, tá? O significado de empreender para mim, eu acho que chama desafio, principalmente aqui no Brasil, cara. E qual que é o maior desafio de empreender que você está enxergando hoje aí? Na pele, você chegando na pele, né?
Talvez o maior desafio seu não é o meu ou das pessoas, mas o que você está enxergando hoje. Cara, o maior desafio hoje para as pessoas que querem empreender é achar o produto certo, o nicho de cliente ali, porque assim, a internet hoje entrega muita coisa. E aí, quando esses dias mesmo, um amigo meu, encontrei com um amigo meu ontem, ele falou comigo assim, cara, tô querendo comprar umas motos aí pra alugar, aquele negócio de moto, um amigo meu tá alugando umas motos. Os caras vê os caras com muita moto alugando e pensa e pá! Isso, cara, assim, cara, a mente de empreendedor da pessoa. Só que empreender muito além disso. Eu acho que eu vou muito mais pelo lado do risco do que da ideia. Porque a ideia ela é muito boa, né? Você tem algumas empresas que você pode copiar as coisas boas dela para você colocar no seu negócio. Só que assim, quem tá por trás da empresa, às vezes não fala do risco, dos desafios que ela tem. Só fala do bônus e não do ônus. Exatamente. Né, aí eu falei assim, não, o cara tá alugando a moto lá e, cara, eu olhei daqui 36 meses, cara, ele ganha quase 2 motos. Eu falei, cara, perfeitamente. Mas esse cara não te conta que o cara roubou a moto dele, meteu um assalto lá, que ele some com a moto, que ele para de pagar, que ele entrega a moto toda desmontada. Cupinha a moto toda? Exatamente. Né? Então assim, todo negócio tem o seu risco. Eu acho que tem que avaliar o risco. Eu acho que o maior desafio de empreender é fazer a avaliação do risco, sabe? Com o risco de dar errado tem o negócio, sabe? Tipo assim, você falou aí sobre achar o produto certo. Em uma das suas empresas, na Mania de Bolsa, você trabalha com multiprodutos, uma esteira grande de produtos. Na Zero, a gente trabalha com uma esteira de um produto. Você é adepto mais a ter muitos produtos ou ter só um produto e fazer esse produto dar certo? Eu sou adepto a testar para ver qual que vai ser a demanda, né? Por exemplo, lá na Mania de Bolsa, hoje a gente tem multiprodutos. Só que, por exemplo, relógio eu não vendo lá, eu já vendi no passado. Piercing. Testou e não deu certo? Cara, deu muito problema, muita dor de cabeça, você não tinha um relógio para comprar de qualidade. E aí você ia comprar um relógio, talvez era uma réplica, você trabalhar com réplica. Né? É crime no Brasil, né? Testamos muita coisa lá. Cara, eu cheguei a jogar 100 relógios fora. Joguei fora na época. Então assim, eu sou adepto ao seguinte, a testar. Você tem que ter um produto ali que é o carro-chefe do negócio. Por exemplo, Mania de bolsa. Vamos trabalhar com calçado? Vamos. Fizemos o teste, deu certo. Então hoje a gente tem calçado. A bijuteria vem junto com a bolsa. Então deu certo a bijuteria, deu. Só que tem certas bijuterias que hoje a gente não trabalha. Por quê? Muito ruim, material e tal, é muito barato. Então a gente tirou aquele produto que dava dor de cabeça. E a mesma coisa aqui na Zero, a gente veio ajustando, né? Tanto que a gente aumentou os benefícios para o associado, né, de terceiro, de vidas totais, sem mexer na mensalidade. Então assim, a gente avaliou o risco, né, viu que aquele benefício ele faria uma diferença, né, para o nosso consultor fechar, e aí a gente testou o produto deu certo. Fino. Né? Se você tivesse que destacar uma habilidade que ajudou você a chegar até aqui, no empreendedorismo, qual que seria essa habilidade? Cara, a minha maior habilidade é mexer com dinheiro. Eu sou muito organizado. Você é bom com dinheiro, né, Igor? Eu sou bom com dinheiro, cara. Graças a Deus, Deus me deu esse dom. Eu sou muito bom com dinheiro, eu faço conta, eu não desperdiço dinheiro. Pra mim, se tem uma luz acesa e não tem ninguém ali, tá sendo um dinheiro gasto ali sem necessidade. Isso é verdade, gente. Já passou na rua aqui, ó, todo mundo da Zero foi embora, largaram a luz ligada lá de fora que não tem necessidade. Além das que já ficam. Ele mandou no grupo, gente, tem luz acesa. Porque assim, é um gasto que você tem, que se você for pôr na ponta da caneta, lá na frente, ele vai fazer diferença. R$10 que eu economizo num dia, é R$300 no mês, é R$3.600 no ano. Nós estamos falando de R$10 de economia num dia, dá R$3.600 de economia no ano. Então se eu deixo uma luz acesa, se ninguém está ali utilizando o ambiente, cara, aquele dinheiro que está sendo gasto ali está empurrado. Então acho que é por isso que o negócio dá certo, né? Então se eu tivesse que destacar uma habilidade minha, seria a habilidade com o dinheiro. De gerir o dinheiro, né? De gerir, de gestão, custo, de processo. Então assim, eu tenho essa habilidade, graças a Deus, que foi adquirido, né, no decorrer desse tempo, de estudo e tudo. Mas que veio isso de berço também, que a minha mãe, cara, é muito segura. Que conselho você aproveitaria para poder dar para quem sonha em abrir o próprio negócio? Diferente de muitos que falam assim, se eu soubesse, eu tinha feito antes. Cara, tudo que eu fiz, eu não arrependo, né? Talvez eu teria feito uma intensidade maior, mas assim, se você tem um sonho de abrir um negócio, é igual eu falei, avalie o risco. Gasta um pouquinho a mais, entenda um pouco daquele negócio, para que você não abra ele no local errado, para que você não trabalhe com o produto errado, não busque um nicho de cliente errado. Acho que não seria gastar mais, seria um investimento, né, no conhecimento, nas pessoas, na análise do mercado, do local, né? Porque às vezes o cara tem um produto bom, mas está no lugar errado. Tentando vender para a pessoa errada, do jeito errado. Outro dia eu vi um cara postando, no Rio, né, parece muita coisa de empreendedorismo pra mim, um cara fazendo um vídeo da lanchonete dele, linda,
voltada para o público infantil, e ele postando que era um sábado à noite e não tinha nenhum cliente. Aí ele postou. Os comentários da cidade dele foi: cara, seu lugar é lindo, mas tá numa localização péssima. Já passei na porta e achei que era coisa pra deficiente, assim, sabe? Então tem esses comentários lá. Então o cara tem que estudar até a tipografia que você mexeu na sua marca lá agora na manhã de bolsa, a cor do negócio, né? Tem que fazer esses investimentos. Tem, cara. Então assim, ó, quer abrir um negócio? Abre. Você deve abrir, inclusive. Você tem que abrir, coloca no papel. Coloca o risco no papel. Sabe por quê? Porque assim, ó, qualquer coisa que você trabalha, que a pessoa abrir hoje, qualquer coisa vai dar certo. Já deu certo. Primeiro porque a pessoa vai dedicar aquilo. Só que é o seguinte, se você não entender como que funciona, do jeito que funciona, vai dar errado. Para quem você vai vender, o preço que você vai colocar, o lugar que você tá. Vou te dar um exemplo claro disso. Você vai num barzinho no bairro, a Heineken é R$10. Você vai num barzinho, num bairro melhor, num bairro mais nobre, você vai pagar 15, 16 no mesmo produto que você está pagando 10 lá. E você vai na distribuidora, você paga 8 no mesmo produto. Entendeu? Então assim, quer abrir um negócio? Abre, já deu certo. Pode ir, vai dar certo. Só que você tem que avaliar o risco. Eu sempre avaliei o risco de tudo que eu faço. Entender quem você quer alcançar, né, cara? Às vezes você quer alcançar o cara da elite, mas você quer abrir no bairro bem periférico o seu produto, seu negócio. Não tem jeito, cara, não vai alcançar. O risco ultrapassou 60%, não vai. Eu acho que o risco tem que ficar no meio a meio ali. Entendeu? Porque no meio a meio ali, a probabilidade do negócio ficar no flat, não te dar lucro nem prejuízo, é grande. Se ele te dá até 10% do prejuízo ali, né? Se ele te dá um déficitzinho ali nos primeiros meses, você ajusta, ainda né? consegue ajustar. Agora, se ultrapassou 60% ali de risco de dar errado, não vai, porque a chance de dar errado é muito grande. Você já começa um negócio falido. E esse é o maior erro hoje dos empreendedores. É não planejar, né? É não planejar. Ah, eu vou abrir uma lanchonete ali, então, cara, beleza, você vai abrir uma lanchonete, mas passa gente ali, qual que é a demanda? Tem lanchonete ali perto? Porque às vezes o cara fala assim, cara, mas não tem nenhuma lanchonete. Talvez por isso não tem. Cara, não tem nenhuma, você vai vender demais. Talvez não, as pessoas que estão naquele ambiente não estão procurando lanchonete. Muitas pessoas falam assim, não, vai bombar, cara, vai ser bom demais, não tem nenhuma lá. Às vezes não tem nenhuma, não é porque as pessoas, né, não entendeu que não deveria ter, entendeu? Porque aquela região ali, você pega, por exemplo, a agência de carro, você pega uma avenida que é aquele monte de agência de carro, então... De repente fica assim, pô, já tem tanta agência de carro abrir aqui. Mais uma, vou. Por isso que farmácia abre na frente uma da outra. Exatamente, cara. Burger King abre perto do McDonald's. Perto do McDonald's, loja de roupa, abre perto de loja de roupa. Então, assim, não é à toa, você tem que fazer aquela análise de mercado ali, né? Você vai pegar uma avenida, por exemplo, para vender um produto onde não tem estacionamento. Como o cara vai parar para comprar um produto? O cara que abriu o negócio dele não sabe como fazer esse planejamento, não tem a quem procurar. E aí? Aí eu indico procurar uma empresa de gestão, de processos. Nós fazemos esse trabalho, né, de análise, de consultoria. Não é vendendo o nosso projeto aqui, já até apareceu aqui, mas eu acho que tem que fazer uma consultoria sim, sabe? Cara, consultoria é investimento. Talvez o investimento da consultoria vai ser o seu menor custo do que o prejuizão de você fazer as coisas do jeito que você quer. Exato, cara. Aquele investimento inicial ali da consultoria talvez é melhor, até para você saber se realmente vale a pena ou não. Você vê a viabilidade do negócio, na sua cabeça o seu produto é bom e não é, você não validou, não fez nada. Exatamente. Pô, calma. Então, a consultoria ela existe, né, para ajudar nessa análise, né? Aproveitando o gancho de consultoria, você, na sua vida pessoal e profissional, você faz aqui você no fundo de tela tá a Porsche. Você faz um planejamento da sua vida, desse negócio para curto, médio e longo prazo? Cara, ultimamente eu tenho feito em curto, médio prazo. Né? Eu lá atrás, né, eu sempre assisto muito podcast e tudo, mas a vida tá tão corrida, cara. Como que você vai fazer um processo de longo prazo? Se a vida tá corrida? As coisas estão mudando muito rápido, né? Então, coisa para 2, 5 anos. 5 anos já virou longo prazo, né? Eu acho que o meu longo prazo é 5 anos. Mas eu gosto de fazer coisas para 2, 3 anos, assim, para pelo menos sentir. Se o negócio deu certo, beleza, continua. Mas eu gosto de trabalhar com o médio e curto prazo, sabe? Eu não gosto de daqui 10 anos, cara, daqui 10 anos, não sei nem se eu tô aqui. Mas daqui 3, 4 anos, pode ser que eu tô. Eu espero que eu esteja. E como é que você se enxerga daqui 5 anos? De onde eu vim, de onde eu saí e o que eu tenho hoje, cara, pra mim, assim, eu tô realizado, sabe? De agora pra frente, eu acho que é mais o desejo de de ter um legado, de criar algo grande, de criar algo que vai ajudar pessoas, do que fazer pra mim. Cara, eu já tenho minha casa, tenho meus aluguéis, eu tenho uma família já, tenho bons amigos. É claro que a gente tem vontade de ter acesso a outras coisas que vai muito além disso, que o ego, né, quer que a gente vá. Mas assim, eu sou um cara realizado hoje, cara. Eu vivo bem, eu como bem, vivo bem. Viaja pra onde quer. Pra onde quer. Não é assim também, mas eu viajo muito. Né? Eu sempre fui seguro,
Por exemplo, né, tem viagens, por exemplo, para os Estados Unidos que eu tenho vontade de fazer, nunca fui aos Estados Unidos, eu nunca nem tirei o visto, nem tive vontade, porque é algo que está um pouco longe dos meus propósitos de vida. Cara, uma viagem hoje, se você for fazer com a família para os Estados Unidos, vai ficar em torno de 50, 60 mil reais. Sua filha vai querer ir na Disney, realizar o sonho de menina. Tá, você não vai fazer? Vou fazer, cara, na hora que eu achar que devo fazer, né? Então, meu plano agora, para os próximos anos, é realmente cuidar da minha saúde financeira, né? Já pensando numa aposentadoria, além dos imóveis que eu Você tenho. tem uma ideia de quando você quer aposentar, em idade? Cara, Porque assim, aposentar não é largar de trabalhar, Isso, que eu não me vejo sem trabalhar. Exatamente. Hoje eu tô com 38. Eu falava até 45, mas eu acho que eu tô com pique para ir até 50, sabe? De ter minhas coisas todas estruturadas. Cara, eu acho que até lá eu vou voar mais, bastante ainda. Eu acho que tem muita coisa para mim, para me conquistar, para aprender, para ensinar. Cara, minha vida mudou muito, assim. Se eu olhar os 5 anos, os últimos 5 anos eu fiz 20 anos, talvez. Por isso que eu falo que aquele negócio de longo prazo, talvez o seu longo prazo seja o seu curto prazo. Né? Você põe pressão e você tocou na questão de legado. Que tipo de legado que você quer deixar hoje para sua família e na sociedade também? Eu gosto de fazer caridade. Não falo, mas eu faço caridade. Acho que a gente tem que ajudar pessoas carentes, né? Mas eu tenho vontade de ensinar. Eu gosto de ensinar as pessoas. Pela minha trajetória de vida, tudo que eu aprendi, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa, ela extrai muito mais de mim do que eu extraio dela. Porque, cara, eu vivi muita coisa na pele, né? Então, o legado que eu quero deixar é justamente esse de ensinar, da batalha, né? Do processo, de viver o processo, de viver a vida também, além do dinheiro que você ganha, entendeu? Porque o dinheiro é a consequência do trabalho que deu certo. Consequência do processo, do trabalho. O que você acha que as pessoas vão lembrar do Igor quando olhar para a trajetória dele, cara? Assim, eu não tenho vontade de talvez nenhuma, não vou falar nenhuma, mas isso é consequência também da vida, de deixar, né, grandes fortunas e tudo. Pode ser que eu deixe lá na frente. Mas fortuna, mas você deixa para sua família, legado que você deixa nela, né, cara? Nela. A ausência do meu pai fala muito comigo isso, porque assim, ontem eu tava caminhando com um amigo e eu tava falando que, cara, hoje eu não me preocupo com nada que meu pai não deixou pra mim. Eu me importo hoje com a saudade que ele tá fazendo aqui, a ausência dele. Eu nunca me preocupei com o carro que meu pai tinha, sendo que o melhor lugar que eu andava com ele era na carcunda dele, quando ele me colocava aqui em cima, sabe? Cara, eu acho que o legado que eu quero deixar é da honestidade, do ser correto. Sabe, eu ando na rua hoje, cara, eu até brinco, a gente já conversou sobre isso. Eu fui com um amigo meu, ele falou assim, cara, tô precisando comprar um carro e tal. Eu falei assim, eu tenho alguns amigos, tem agência de carro, vou te apresentar esse amigo meu, vamos lá. Ele chegou lá, olhou o carro lá, o carro está 180 mil reais. Aí ele foi, olhou o carro, gostou, o amigo meu falou assim, pegou a chave do carro e falou assim, vou levar o carro. Falou assim na frente dele, o Igor te trouxe aqui, se ele te trouxe aqui e tá falando que posso fazer negócio com você, eu confio. O cara saiu com um carro de 180 mil reais de dentro da agência, sem dar um centavo. Só na segunda-feira, pegou esse carro na sexta. Na segunda-feira que ele foi negociar a forma de pagamento do carro. Por confiar na sua pessoa. Cara, então assim, a confiança, a honestidade, eu acho que esse legado de ser uma pessoa esclarecida, de não levar mentira, de sempre estar vivendo essa verdade. Acho que é assim que você quer ser lembrado e espera que as pessoas lembrem de você. Quando você faz as coisas que não tem mentira, que você não tem que ficar escondendo, você vive leve demais. Uau. Você vive muito leve. Você tá doido. Cara, a gente vive muito leve. Igual, por exemplo, a gente tem uma sociedade aqui. Cara, eu vivo tão leve na nossa sociedade porque eu não faço nada errado. A gente faz ali todos os ajustes mensalmente, cara, diariamente. Se algum dia alguém vier falar com você, ó, o Igor tá te roubando, cara, procura saber. Porque assim, cara, eu penso que a gente tem que viver leve. E a gente só vive leve quando a gente não deve nada. Então esse legado eu quero deixar, sabe? A gente só vive leve quando não deve nada. E isso não tem nada a ver com dinheiro, tá? Porque dever todo mundo deve, né? Dinheiro a gente deve, mas assim, obrigação, mentira, eu acho que tudo isso, você paga a conta lá na frente.
Você lembra que você falou comigo assim, cara, às vezes Deus me usa pra ser exemplo pra outras pessoas? Você lembra que você falou isso comigo? Sim, aparece às vezes umas coisas erradas que dá pra poder fazer na vida. Eu falo assim, eu não vou fazer isso porque Deus vai me usar de exemplo. Cara, exatamente. É isso, mas eu aprendi isso no decorrer da vida, tá, Thiago? Não vou falar que eu nunca fiz coisa errada. Não, a gente fala às vezes por imaturidade ou por enxergar às vezes que não era errado e depois você já fez assim, cara, isso que eu fiz era errado. E aí você não faz mais. Cara, então assim, a gente vai amadurecendo e a gente vem trazendo isso com a gente, cara. Hoje eu vivo muito leve, as coisas muito leves, porque realmente meu trabalho, tudo que eu faço, cara, é muito às claras ali, não tem mentira. E isso é muito bom, cara. Eu deito, cara. Se tem um cara que não tem problema pra dormir, sou eu. Cara, eu deito com menos de 15 segundos, eu durmo, 3 respiradas. Cara, mas você sabe por que você dorme? Por que eu durmo? Porque esse trabalho aqui, ó. A gente faz trabalho honesto, né? Honesto. É um trabalho sério. Entendeu? E aí, nós falando aqui pra eles, né? A pessoa fala assim, tá fazendo propaganda deles, mas não é. Não, cara, é porque realmente o trabalho aqui é... Realmente é um trabalho sério, né? Então a gente tá finalizando aqui falando da questão das perguntas do Instagram que a gente recebeu do pessoal, Igão. Sim. E aí a gente falou sobre como a gente se conheceu, como resolveu ser sócio e como surgiu a ideia também de assumir a Zeli. Qual foi o maior desafio pra você na questão com a Zeli? Cara, foi um desafio muito grande. Quando a gente pegou a Zélia como associação, né? Na hora que a gente abriu a caixinha ali, eu acho que foi um desafio, porque a gente tinha, cara, ali só o sonho, né, do negócio, sonho de fazer acontecer e aí tivemos um problema de percurso, com o pessoal saindo, ficamos sem os funcionários. Nós perdemos todos os funcionários do time comercial de Patinga, gente. Ficamos uma semana com o escritório fechado aqui. Os caras pensam assim, esse cara é doido, esse cara tá falando que vai fazer isso e aquilo, não vai nada, e meter o pé. Então, acho que um grande desafio quando eu peguei lá foi de organizar o negócio. O nosso planejamento, né, cara? Planejar o negócio. Pra poder reestruturar as empresas, exatamente. Que é um grupo, né, gente? Exatamente. Que bacana. Talvez hoje as pessoas olham e ficam assim, cara, por que eu não acreditei, né? Cara, assim, eu sempre falo que, né, você tem que estar focado ali no seu objetivo, né? Então, assim, talvez o objetivo deles não era o mesmo que a gente, né, estava planejando ali naquele momento. Talvez eles só queriam dinheiro, ser vendedor então cada um seguiu a sua rotina ali. Agora eu vou dar um exemplo de gente que continuou com a gente e tá bem. Está com a gente até hoje e tá muito bem, né? Tá muito bem. Aí. O Caio. Exatamente. O Christian também foi para Portugal, voltou. Você, cara, que, né, quando eu propus minha vida. Quando eu propus a sociedade, né? Você falou assim, cara, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não é o dinheiro. O dinheiro a gente acha, a gente vê. Mas então assim, acreditaram também no sonho lá atrás. Ó. Pegando um gancho nesse negócio do dinheiro que a gente vê, tem muita coisa no empreendedorismo que dá pra fazer sem dinheiro. Você não precisa ter dinheiro no bolso ou tocar naquilo que você tem. Você faz o próprio negócio para poder pagar. Quer pegar essas dicas? Contrata a consultoria da Seven, a nossa empresa de gestão e negócio, para você aprender como alavancar o seu negócio, estruturar melhor a sua empresa, fazer uma análise, né, do mercado, um planejamento, tá bom? Pra gente poder realizando. O seu negócio já deu certo. Só que se você não planejar, ele pode dar errado. E a maioria das vezes dá errado porque não tem planejamento, né? Não tem estrutura, não tem gestão, não tem processo. Então, precisa-se, né? Quem não tem essa aptidão, né? Quem não tem essa aptidão para fazer, para gerir isso tudo, precisa realmente de uma empresa. E empresa de pessoas que fazem, né, Thiago? Isso aí. Diferente do que vendem aí, né? Tem muito coach vendendo coisas aí. Cuidado com os gurus de internet que só quer ganhar seu dinheiro. Os caras vendendo curso e indo embora de bicicleta, né? Aí tá fácil demais. Ou vai de BMW e tá largando você de bicicleta. Exatamente. Tá invertendo também. Tá indo de BMW e largando você de bicicleta. Justamente. Top. Igão, pra gente caminhar pro fechamento, então, o nosso bate-pronto aqui. Você já me disse que a gente trocou ideia sobre isso, que você não gosta de ler. Não gosto. Não gosta de ler. Não gosto de ler. O que você prefere, então, pra poder fazer de aprendizado? Assistir, ouvir? Cara, não é que eu não gosto de ler, eu não gosto de ler livro. Mas eu gosto de ler matérias e tal, eu sou curioso, eu sou muito curioso. Você gosta de ler o que te chama atenção. Exato, cara, eu gosto de ler o que chama atenção. Mas eu gosto mais de ouvir e assistir do que de ler, né? Então, assim, eu sou mais assim, auditivo e visual, né? Tem pessoas que, né, memoriza mais lendo e tal, mas eu sou mais auditivo e visual. Né? Tá. Existe algum livro que te marcou? Cara, igual eu falei, não gosto de ler, mas tem um livro que eu li, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né?
que é da escolinha aí da galera. Da escolinha, todo mundo que vai empreender deve ler esse livro. Aí tá, tem todo mundo que fala assim, não, você tem que ler 5 livros e tal, aí o Pai Rico Pai Pobre tá sempre no meio. Sempre. Então eu já li, é um livro muito bom. Já ouvi outros livros, né? Eu gosto de ouvir podcast, audiobook. Tem algum, você falou que gosta de assistir, algum filme que te marcou? O Lobo de Wall Street, aquele filme é fantástico. Clichêzinho também. Da galera do empreendedorismo e de venda é obrigatório assistir. Tira as coisas ruins dele, tá, gente? Do filme, absorve o que é bom. Isso aí não só do filme do Lobo de Wall Street, mas todo mundo que você acaba acompanhando na internet e na vida. Absorve o que é bom, o que é ruim você corta. A pessoa já não tem mais nada para te entregar, corta para outra pessoa para você poder acompanhar. Quem gosta de acompanhar alguém, né? Exatamente. Você gosta de acompanhar alguém fixo no podcast que você gosta de ver? Não, cara, eu não tenho um discípulo não, sabe? Que eu sigo não, né? Rede social eu gosto muito, porque a rede social é o seguinte, depende muito daquilo que você busca nela, né? Quando você vai naquela lupinha lá da rede social, no meu aqui, você vê muita coisa de empreendedorismo, carro, que eu gosto muito de carro e tal. É que o algoritmo vai te entregar as coisas que você mais gosta de ver. Exatamente. Então eu vejo muito aquele João Adib lá da CIMED, né? Você consideraria então ele uma grande inspiração para você? Cara, sim. É um cara que eu inspiro nele, assim, um cara que vende o produto. O produto é a cara dele, né? O produto dele é a cara dele. Você pensa na CIMED, João Adib. João Adib, cara. E assim, o cara vende, o cara vive o produto dele, ele vive o negócio dele. Cara, assim, eu acho fantástico a forma com que ele faz isso. Ele falou outro dia do planejamento. Eu tinha até falado lá, né, mas no início do podcast, sobre exceção de saco, reunião e tal. E ele sempre tem alguns episódios que ele fala que o time comercial dele, 9 horas da manhã, tem que estar pronto para estar trabalhando. Se tiver reunião, pode ter, gente. Mas assim, ó, vão liberar. Cara, só para ajustar alguma coisinha. O cara, ele tá no time do negócio, sabe? O cara, ele entende o que está acontecendo lá na ponta, lá na rua. Então, assim, eu acho o cara, fantástico. Ele entende o que está acontecendo, as dores de quem está lá na rua, do vendedor. Tem muito guru na internet que fala que o dono tem que desgrudar da operação. Não, errado, né? Errado, cara. Não tem que desgrudar. A operação não precisa depender de você. Você tem que estar olhando toda a operação. Exatamente. Hoje, por exemplo, se o Thiago não quiser vir aqui na Zero... Acontece, né? De eu não vir ou você não vir. Ou ficar alguns dias sem vir também. A operação roda porque a gente está aqui, ó. Tomando conta aqui. Exatamente. Tem gestão, tem processo, tem planejamento. E tem pessoas, né, cara? Tem pessoas, exatamente. Existe, né, na verdade, alguma frase ou um versículo que você sempre leva com você? Nesse ponto aí, que é o que eu falei do... Foco, força, foco e fé. Força, foco e fé, né? Isso aí. Então, acho que essa frase aí, eu acho que é a força, né, que você tem que ter, que é a resiliência, que é aquela questão do eu estou aqui, não posso desistir agora e vamos lá. O foco, que é, né, cara, você tem que traçar um objetivo, igual eu sempre fui atrás eu sempre tive um sentido na minha vida, né? Eu sempre fui atrás de um objetivo ali, então tem que ter o foco e fé em Deus, cara. Igão, o Igor é um homem de fé, Igão? Sou, cara. Tudo que eu tenho hoje, que eu ajoelhei lá no altar, que eu pedi pra Deus, eu tenho hoje, cara. Esposa, família, casa, carro, cara, empresa, pessoas na minha vida, tudo assim, cara, tudo que eu pedi pra Deus. Inclusive, ultimamente, eu tenho mais agradecido a Deus do que pedido, cara. Ele tem entregado mais pra gente que a gente merece? Eu acho que eu sou, assim, cara, sou abençoado, cara. Deus tem me abençoado. Ele me abençoou mais do que eu mereço, talvez. Show de bola, cara. Então, a fé, ela caminha com o Igão, assim, cara, nos negócios, na família, na vida. Exatamente. Show de bola. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu nessa trajetória dessa vida sua? Cara, seja quem você é, né? A gente já tinha falado antes, porque assim, muitas pessoas querem parecer ser, né? E acaba não sendo aquilo que realmente ela é. Ela só parece ser uma coisa e não é. E a gente vê muito isso, né? Pessoas fazem maldade lá fora, aliás, faz bondade lá fora e maldade dentro de casa, né? Ou maldade com as pessoas no particular e finge bondade, né? No público, né? Porque hoje é muito fácil a gente falar e mostrar coisas, falar que a gente faz e no privado a gente não levar aquilo ali, né? Não ser exemplo daquilo ali. Então, cara, hoje eu falo que a pessoa tem que ser aquilo que ela é, sabe? E aproveita o processo. Show de bola. Se você pudesse encontrar hoje com o seu eu do passado de 20 anos atrás, que estava trabalhando fritando salgado na rodoviária, limpando o banheiro lá, o que você falaria para ele, cara? Qual conselho você daria para ele? Eu pegaria ele, dava um abraço nele e falaria assim, vai, continua da mesma forma que vai dar certo. Porque eu me considero uma pessoa que, cara, eu dei bem, velho. Você tem gratidão ao Igor do passado? Cara, tem.
O Igor do passado me fez dar valor a muita coisa do Igor de hoje, sabe? Muito valor mesmo. E assim, cara, eu pegaria na minha mão e falava, cara, vai, aproveita o processo e vai. Porque até aqui tudo valeu a pena, sabe? Eu deixei de fazer algumas coisas, mas como eu deixei de fazer, eu nem sei se daria certo também. Então assim, cara, eu nunca fiz maldade com ninguém, eu nunca dei prejuízo pra ninguém, eu nunca... Cara, não tô falando que eu sou santo não, porque assim... Coisas erradas, a gente, infelizmente, faz. Tem hora que acontece... Não pode ser do nosso cotidiano, isso, né? Cara. Tem hora que acontece por um deslize e tal, mas é só se acertar a rota ali e voltar, né? E aí, como o tempo vai passando, você vai amadurecendo. Então, assim, às vezes o Igor lá de trás, o molecão lá, fez coisas que não deveria ter feito, né? Mas assim, cara, durante o processo, a gente foi alinhando e ajustando aquilo ali e tá tudo certo. Faz parte do crescimento, né? Pergunta final. Se existisse um outdoor no mundo que todo mundo conseguisse ler, o que você gostaria de deixar escrito para elas, cara? Cara, é uma frase que, assim, eu colocaria assim, ó, aqui só se vive uma vez. Porque aqui, cara, nesse mundo, é uma vez só. Você passa aqui uma vez só. Então, assim, como você quer ver que as pessoas te enxergam, é aquilo que você é, né? Aquilo que você vive. Então, assim, cara, abraça mais, vive mais, curte mais, porque assim, ó, a oportunidade de viajar é agora, você pode, vai lá e viaja, porque amanhã você não sabe. Oportunidade de você estar num lugar, se você tem oportunidade, tem condição, vai, esteja. Se você tem oportunidade, condição de ter um carro, vai lá e tenha. Se você tem oportunidade de estar lá na casa dos seus pais, dar um abraço, vai lá e vai e abraça, e esteja com essas pessoas, esteja fazendo, esteja onde, né, você tem oportunidade de estar, porque assim, ó, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã, mas quando que é o seu amanhã? Amanhã não existe, o ontem já foi, o que importa é hoje. Cara, amanhã não sei nem se eu vou estar aqui. Quando que é o seu amanhã? Ninguém sabe, cara. Então assim, às vezes a gente deixa passar aniversário, ou deixa passar um despercebido, algo que você poderia ter feito ali, uma bondade, às vezes, cara, uma indicação de uma pessoa para o emprego, alguém. Cara, são coisas simples que fazem diferença na vida das pessoas e que você, às vezes você pode fazer. E aí você não fez, aí por exemplo, não fiz, cara, deu tudo errado pro cara lá, mas pô, poderia ter feito, né? Poderia ter ajudado, poderia... eu vou ali na casa, eu vou sair daqui agora, eu vou ali na casa dos meus pais, 7, 8 horas da noite, eu vou sair daqui, vou passar lá, depois eu vou embora. Eu vou lá, porque eu posso ir lá agora. Ontem eu falei assim, hoje eu vou e não fui. Aí hoje eu falei assim, cara, hoje eu vou. Pode ser a hora que for, eu vou. Pode ser o último dia. Pode ser o último dia. Então eu vou lá, vou conversar com eles, vou tomar um café com eles e vou embora. Se eu não pudesse ir, cara, amanhã eu iria. Ou semana que vem eu iria. Mas assim, cara, a gente tem que colocar na nossa rotina, na nossa vida, que assim, ó, o amanhã não existe. E o ontem passou, já foi. Então assim, tem que viver o agora. Você dedicaria essa frase pra alguém, cara, que passou na sua vida? Cara, eu perdi amigos, perdi meu irmão, né, muito novo. Não tem, Thiago, não existe fórmula. A fórmula, ela é o agora, o hoje. A fórmula é essa, cara. Você vai sair daqui agora, você tem uma opção, por exemplo, você tá de carro, você tem, se você tiver, eu vou embora agora que eu tenho que ver minha filha, né? Você tem uma filha nova, eu tenho que ver minha esposa. Mas se você tiver um tempo para passar lá na sua mãe, você passa. Se você tiver um tempo para você ir passar num amigo, você passa. Quer meia hora, 20 minutos. Talvez a pessoa tava te esperando ali, eu tava só querendo te ver, eu querendo falar alguma coisa. Porque assim, eu perdi um irmão muito novo, né? E eu perdi o meu irmão, eu lembro até hoje, que ele falou comigo, eu tava saindo, ele falou assim, não, velho, você não vai sair não, você vai tomar uma comigo aqui que vai ter o jogo. Era o jogo do Barcelona, final da Champions League. Você vai ver o jogo comigo aqui, nós vamos tomar um aqui. Eu falei, não, velho, não, você vai ficar aqui comigo hoje. Eu falei, beleza. Bebemos, assistimos o jogo, tal. Quando foi no final da noite, um amigo dele passou lá e pegou ele. Eu falei com ele assim, vocês tomam cuidado. Toma cuidado, porque né, é muito novo e tal. Era o último dia que eu tive com meu irmão. Nunca mais Se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, hein? Exatamente. Dá pra emocionar, né? As pessoas não precisam achar que você é uma coisa que você não é. Você não precisa mostrar pra sociedade coisa que você não é, coisa que você não tem, entendeu? Eu acho que é muito mais viver do que querer ser ou aparecer. Entendeu? Igão, brigadão pelo bate-papo, nessas 3 horas de bate-papo. Obrigado, foi bom. Obrigadão vocês que acompanharam cada pedaço que a gente subiu aí durante os dias desse podcast, tá?
inscreve no canal, manda comentário pra gente aqui, falando o que você achou da história de vida do Igão, das coisas pessoais e dos negócios, da trajetória de vida, o que agregou pra você. Talvez uma frase que te marcou durante todo esse bate-papo vai virar uma chave em você. Comenta ela aqui, compartilha com seus amigos e manda uma mensagem lá no Instagram do Igão, @euigorlima. Igor Lima, segue aí. Segue lá, o perfil é aberto, mas segue lá, comenta, participa das coisas. Os vídeos. Vamos subir os vídeos. Lá também em recortes. Isso, sobe episódios, né? Sobe vários episódios pra vocês, esse bate-papo bem proveitoso, tá, gente? O meu Instagram, @eu sou Thiago Andrade. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.